君はコスモを感じたことがあるか。Estamos ao vivo, pessoal. Ao vivo. Quanto tempo, não? As férias mais longas que já se viu aqui. Eu voltei pro podcast de mitos, né? Aí depois do É mitos verdade, eu entrei no novo. é verdade. Esse eu não participei. É verdade. Aí o Alan não tava, caramba. Aliás, só tava remoto, né? Tava sem Ele tava no chat. Ele tava no chat. Tava na Ele tava plateia. em sétimo sentido com a gente. Ele tava só Karateira avaliando, escutando assim. Ele tava dando nota, assim. Ah. Tava bancando o monitor da sala, né? Ah, exato. Muito Monitor bom. da sala de aula. Sejam bem-vindos, pessoal. Vem vindo aí, vem aparecendo aí quem for aparecer. O Jonathan Chitão tá com a gente já. Valeu, Jonathan, pelo comentário. Hoje a gente vai botar em dia a leitura de mangás, que, né, eu me propus a ficar sempre em cima. Acumulou 2 de cada um, então já é um pouquinho preocupante. Então já vamos tentar matar o máximo que der aqui pra gente ficar em cima, até porque, né, vai começar a saga de Zeus, né, Zac? Né, Alan? Mês que vem, hein, Brunão? Mês que vem. Tá Exatamente. Tá menos de 30 dias aí, ó. Exatamente. Então, hoje a gente vai ler Re-Rise of Poseidon, que teve hoje o último capítulo, né, o epílogo, o capítulo 20/epílogo, e se encerrou, então a gente vai falar de Re-Rise of Poseidon também. Não tava na capa, eu fiz a thumbnail, porque eu me surpreendi que a gente não falou nem do 19 ainda. Simplesmente foi um lapso aí na minha memória, mas a gente não tinha comentado, mas vamos comentar também. Vamos falar de Saint Maria, e vamos falar de Darkwing, e vamos falar também de Saint Seiya, porque a Laura e o Alan já falaram, mas eu não falei ainda. Então, sinto na obrigação de que o povo Tem que dar. Mas você chegou a ouvir a gente falando? Você chegou a ouvir nós falando? Sim, yes. Ouviu vocês falando e tal. É louco você ouvir os outros falando que dá vontade de participar. Aí eu falo, caramba, por que eu não participei disso? Enfim. Mas vai ser breve. Não sei nem se a gente vai chegar, porque a gente tá começando essa live aqui, ó, 9 da noite. A gente vai comentar, não vamos se apressar ou nada. Então, muito provavelmente a gente não vai chegar até o Den. Daí no outro dia, depois do feriado, porque é feriado de Tiradentes, a gente completa os demais. Certo, pessoal? Beleza? Pô, é verdade, tem feriado agora, né? Nossa. Tem feriado, pô. Terça-feira é feriado, pô. Tá tirando. Isso é bom, isso é bom. Tomara. Então é isso, pessoal. Vamos começar então com o Rise Grande of... Tiradentes, grande herói nacional. Grande herói. Morreu por nós. Tem aquela história de que não inventaram o Tiradentes? Tem uma história Não é que inventaram. Não, ele existiu, mas inventaram um mito ao redor dele. Ele existiu. Ele não parecia Mas ele Jesus não Cristo, era assim, não parecia Jesus Cristo. Ele não era nada, ele não era metade ainda do que fala. Mas ele tava lá e ele morreu. Então assim. Garantiu o feriado pra nós. Garantiu o feriado. Graças ao golpe da República, ao Tiradentes, Olha aí. nós temos um feriado. Exatamente, cheio de golpes no Brasil. Galera, tá chegando aí, Maurício, chegando, fala Maurício, fala Cadu 890, caí de paraquedas aqui, pode cair, caia bem, que aqui é um território bem tranquilo. Do que é a live? Aí você caiu mesmo de paraquedas. A gente vai ler mangá, a gente vai comentar. Aqui é live, pô, caramba, cara. É live de Cavaleiros do Zodíaco, e vamos ler os últimos mangás de Cavaleiros do Zodíaco. Então, essa é a live. Participe aí. Tô vendo que tem um avatar aí de anime, então de repente aí tá no tema. Quem que é esse carinha? É o da de Demon Slayer, é o Zenitsu de Demon Slayer. Zenitsu de Demon tem um periquito no ombro? Ou não? Não sei. Ou não, Zenitsu, sei lá. Ah, o Alan caiu, pô. Ah, não, o Alan tá aqui, mano. Eu tô aqui. Desculpa, Alan, é que eu vi só eu e a Laura aqui. Eu tô vendo o Alan. O Cadu confirma pra gente se é o Zenitsu de Demon Slayer. Boa, Cadu, fala pra gente aí se é Demon Slayer. Mas enfim, vamos lá então, estamos com 10 pessoas aqui, valeu pessoal pela audiência aí. 10, é o Zenitsu, falou ele. É o Zenitsu, viu? Aí a Laura tá em dia, hein, Laura? A sua carteirinha de como é que chama? De otaku tá... De otaku tá em dia. Pelo menos o Zenitsu você reconhecer. Exatamente.
O Damien tá em live, mas quero meu salve pra poder ver depois. Grande abraço, amigos. Um salve aí pro Damien que tá em live. Só Cavaleiros do Zodíaco tem programação simultânea nessa grande rede de computadores. Simplesmente o maior desenho do mundo. Esqueça tudo. Hoje a gente vai falar de coisa boa. E talvez coisa não boa, não tão E boa. coisa ruim. Hoje vai ter de tudo, Brasil. Mas hoje vai ter tudo, hoje vai ter tudo. Até onde der tempo vai ter de tudo. Até onde der, exatamente. Vamos começar então com o Rise of Poseidon, que terminou hoje, né? O último capítulo foi publicado hoje na Champion Red, né, Alan? A gente aí tem uma... Ontem, tá. Ok, ontem. Fuso horário, né? Questão de fuso horário. Fuso horário, Tecnicamente é. Cada fuso saiu outro. Justo. Ontem. E hoje a gente vai falar de Rise of Poseidon, porém, no entanto, a gente não falou do 19. Eu achei que a gente tinha falado e passou e não falamos. Então a gente vai falar logo dos dois de uma vez e a gente vê como é que terminou Rise of Poseidon, Alan e Laura. Estão prontos para isso? Prontíssimos. Então bora. O último capítulo que a gente leu aqui juntos, aqui no podcast, foi o 18. Então, anteriormente, no episódio 18, no flashback, o Camus ensina a Isaac o conceito científico e mítico das chamas congelantes, um estado supremo além do zero absoluto. Usando esse poder, o Isaac desperta a técnica chamada chama perpétua para queimar Pollux, que acaba morrendo junto com o Cadmo em um sacrifício heróico. No templo, os 7 marinas unem os seus cosmos para proteger Sorrento, cuja melodia consegue alcançar e comover o coração da deusa Nêmesis. No entanto, o rancor do derrotado Pollux sobrevive, alojando-se na espada de Nêmesis para possuir o corpo da deusa e quebrar a flauta de Sorrento. Com poder assustador e intenção assassina, Pollux domina Nêmesis e paralisa todos os marinas, prometendo cortar a cabeça de cada um deles. Nesse momento crítico, em que o poder humano já não é suficiente, Poseidon surge no templo para assumir a batalha divina. E agora vamos ao capítulo 19, Veste Divina Kamui. Brasil. Água. Vamos lá então. O capítulo começa justamente aí com Poseidon surgindo, né, pedindo para Nêmesis dar fim ao capricho dela, ao que ela responde que não era, né, coisa dele ficar decidir quando que ela para ou quando que ela ataca. E o Poseidon rebate facilmente o ataque da Nêmesis, que ela ataca ele, e sugere que ela deveria reconhecer a diferença de poder entre elas e que era para ela parar e deixar ela viva. E Poseidon nisso reconhece também que é Pollux que está ali na Nêmesis. O Pollux fica impressionado, né, que o Poseidon é capaz de ver através de tudo, e diz que seria perfeito porque Poseidon seria a primeira vítima da sua chacina divina. Enquanto Pollux e Poseidon lutam, nessa lutinha que a gente tá vendo aqui à direita, né, uma imagem bonita aí da Nêmesis usando a espadinha em cima do Poseidon, né, o Canon reflete que o cosmo do Pollux estava radiante, né, e reconhece que eles dois, tanto o Canon como o Pollux, nasceram sobre as mesmas estrelas, né? Afinal de contas, Pollux e Castor representam a constelação de Gêmeos, e que Pollux também desafiava os deuses carregando a alma de seu próprio irmão. Então aí o Canon meio que se vendo um pouquinho no Pollux aí. Achei interessante, embora seja num momento diferente, porque o Canon aqui ele já tá meio que se redimindo, né? Então é como se ele olhasse um pouco pro próprio passado, né, lá. O Canon olhando pro Pollux um pouquinho carregado de rancor, carregado desse ódio com os deuses, etc. Achei curiosa essa cena do Canon. É um confronto cheio de significados, né? De simbolismos também. É verdade. Enfim, tem muita... bem interessante. Acho que só faltou na história ter alguma coisa do Saga aí também aparecendo de algum jeito, né? Ia ser legal, né? A gente também não viu o Castor também na história, então fica meio que elas por elas, né? Exatamente. Será que dá pra interpretar de maneira definitiva é duro dizer, mas enfim, de que o Canon seria mais o Pollux e o Saga seria mais o Castor? Não sei, acho que não sei. Não? Não, porque assim, o Saga e o Canon, eles são muito parecidos, né? Os dois verdade, são muito parecidos. Personagens muito poderosos e tal, que são meio considerados quase semideuses, né? Então, eles não têm muita mesma... Porque o Pollux e o Castor, ele tem
diferenças, né? Um é um meio humano, meio deus, e o outro é humano completo, né? Então. É verdade. Bom ponto, bom ponto. É, que luta. E nisso, a gente tá vendo aí, os Marinas estão vendo, na verdade, né? O Poseidon tem alguns problemas em enfrentar a Nêmesis, né? E refletem se ele estava se contendo por causa dela. Mas o Sorrento responde que, como ele usou demais o cosmo dele para proteger os oceanos contra os meteoritos, bem como a essência dele ainda estava selada na ânfora, como a gente vê na imagem aqui. Então ele não estava nem próximo do poder que ele mostrou lá no último capítulo da saga de Poseidon, quando ele realmente desperta, né? E nisso a gente vê a Nêmesis desarmando aí o tridente do Poseidon, né? Aparentemente estando à frente, o Pollux no caso, né? Ele é desarmado pelo Pollux e o Sorrento fica preocupado. Mas o Poseidon diz para ele não ficar preocupado, né? Afinal de contas, Pollux era só um mortal e mesmo a Nêmesis sendo uma deusa, ainda era uma garotinha, de modo que ele achou que não precisaria usar todo o poder dele. E nesse momento Tirou pra merda ela, coitada, que isso? Tirou pra merda, que isso? É doido isso, né? Dele ver a Nêmesis como uma garotinha, porque ela tá desde o princípio, na verdade, né? É que ela parece se comportar como uma garotinha, né? Então, é curioso isso, né? Tirou totalmente pra merda. Exatamente. Pausa na leitura aqui pra gente dar um salve pro nosso membro do canal, que deu R$5 pra nós. Aí fala, Fábio, valeu pelos R$5. O Fábio sempre manda aí 5 pão. É verdade, valeu, Fábio, pelo apoio aí sempre. Estamos devendo aí um podcast com o Fábio. Vai rolar. O Bruno mandou, cogumelos salvam vidas. Eu não sei o contexto desse comentário. Então tá bom. Então espero que salvem. Também não. É isso aí. Vamos lá então, Brasil. Então ele tira aí a Nêmesis pra merda, né? E convoca a Tétis. A Tétis aparece no mangá, né? De seriazinha, né? Aquela coisa meio fadinha do Link. E traz aí uma arca escama de Poseidon. A armadura de Poseidon? Como é que chama? A escama de Poseidon, no caso. Isso, escama arquetípica de Poseidon. Na verdade, aí é a Kamui, né? Boa, verdade, essa é a Kamui. Então traz aí a veste divina, né? De Poseidon. Eles meio que equiparam, nesse capítulo eles meio que equiparam, né? As duas coisas. É como se fosse. Uma arquetípica é uma Kamui, na verdade. No caso do Poseidon, pelo menos é. Justo. E ele convoca a Tétis para trazer a sua armadura. E nisso, Pollux já não consegue mais se mover ao ver o brilho da vestimenta do Poseidon. Todo mundo fica muito impressionado, os marinas ficam muito impressionados com a escama de Poseidon, embora ela esteja diferente. E a Tétis é quem explica que, graças ao cosmo derramado nos 7 mares, a escama de Poseidon recuperou sua forma de tempos antigos, assim como as dos marinas, uma escama arquetípica ou uma Kamui, uma veste divina. Aí eu fiquei em dúvida aqui, esse cosmo derramado nos 7 mares, ele quer dizer essa proteção que o Poseidon colocou em Rise of Poseidon, ou será que ela está aludindo à batalha no santuário de Poseidon? Não, eu acho que foi que o Poseidon... Eu acho que foi o Poseidon ficou tanto tempo preparando o oceano, né, justo. Que eu acho que foi isso que aconteceu, né? Serviu tanto para o ataque como também para alimentar para despertar a escama dele. Olha só, interessante. Temos aqui a escama, a gente não comentou, né? Porque a gente não comentou esse capítulo. Acho que a gente comentou talvez no antes, que já tinha uma imagem e tal. Mas achei bonita aqui a escama arquetípica do Poseidon. Achei legal. Achei que ficou bem imponente. O tridente dele também muda, né? Ele fica mais, sei lá, estiloso. Achei legal. Achei bonita a armadura a Kamui do Poseidon. Não tem asa, né? Que é uma coisa curiosa da coisa do... Mais ou que as menos. armaduras divinas geralmente tem asa. Porque não aparece aí, mas depois a gente vê na versão colorida que tem depois, ela tem um negocinho também atrás dela. Tem um negocinho, É. E aí, Laura, o que você achou da escama arquetípica Kamui final? Eu achei legal. Assim, eu não sou uma pessoa que tem geralmente opiniões muito profundas assim, sobre as armaduras. Mas achei legal. Feia não é, pelo menos, né? Não. Eu não tenho grandes opiniões sobre isso aí, não. Pra mim é ok. Pra mim tá ótimo. Tá ótimo. Passou de ano, justo. Passou de O Pollux zomba que mesmo com aquele show todo não recuaria. E o Poseidon diz pra ele dormir, retornar aos dias de paz. E com um golpe só,
ele vence o Pollux sem dificuldades, exorcizando o Pollux do corpo da Nemesis. Aqui a gente vê, né, Alan, a asa da armadura do Poseidon. Uhum. Que curioso. Achei bem legal essa imagem aqui do Sul, inclusive. Ó, essa imagem aí tá boa mesmo, tá bonita. O homem, olha, tem impacto. Tem impacto, muito legal. E aqui a gente vê, Alan, o Pollux abandonando o corpo da Nemesis como se fosse o Lemur. O fantasma. O Gasparzinho saindo aí. Que pra mim é uma coisa assim, é óbvio que é uma referência, né? Mas fica meio pra mim assim, uma coisa do tipo, o padrão de possessão em Saint Seiya, quando o bicho sai, é o fantasminha, sabe? Uma carinha assim, né? Eu achei tudo bem, ok, ele se usou aí de um ícone uma iconografia do mangá clássico, né, fez a referência, mas que também cabe aqui, afinal de contas, de fato, o Pollux estava no corpo de Nemesis, né? É porque não era bem um Pollux, lembrando, né, que era mais os sentimentos dele, né? Malignos dele que estavam lá e tal. É verdade, não é exatamente fica meio... Pollux, né? Pois, mas ao mesmo tempo, quando o Pollux aparece, né, essa coisa da possessão realmente do Pollux, que a gente comentou bastante, né, só meio desnecessário assim, mas de todo modo sai ali o fantasminha dela no caso, né? E nesse momento, deixa eu ver aqui, ó, o Jonathan Chitão comentou aqui, ó, acho um grande erro da Kamui não ter as asas feitas como ondas. Nossa, seria difícil fazer, hein? Mas ficou tão bonito assim. A de Aquário, a armadura divina de Aquário no Softload tinha meio que umas... Não era onda, né? Era as aguinhas que saíam do jarro, né? Que virava um formato de negócio assim, meio, parecia uma fita, um negócio meio estranho também. Ele comentou da armadura acho que é meio difícil fazer em formato de onda aí. Sim, é difícil. Exatamente, é complicado. Nisso, a veste divina, depois de vencer a Nemesis com um golpe, a veste divina abandona o corpo do Poseidon e ele desmaia, esgotado de todas as suas forças, né? Ele fica desmaiado lá, a estafa clássica de Saint Seiya, né? E neste momento os meteoritos começam a cair de novo no templo, desmoronando todo ele. Nesse momento a Nemesis reconhece que a vitória era dos Marines e reflete que ela havia sido derrotada já há muito tempo, quando ela negou o conselho da sua amiga Justitia. Ela comenta aos céus que havia acontecido exatamente como Pégaso havia dito. E então ela desaparece, por enquanto, soterrada aqui no próprio templo, né? Eu não lembro exatamente o que o Xixim falou pra ela, então nessa parte que ela faz eu precisaria reler, né? Precisaria reler o que o Xixim falou aqui, que ficou com ela há milênios e milênios, né? Alugou um triplex na cabeça da Nemesis. É o Pegasus mais marcante, né? Deixou um pedacinho em todo mundo. Deixou um pedacinho em todo mundo. Acho que é porque ele falou da natureza humana, se eu não me engano. Deve ter sido alguma coisa assim, né? Achei bonito aqui ela lembrar do Xixim. E ela, nesse capítulo, aparentemente, ela desaparece, né? E nisso o Sorento tá tentando fazer com que o Julian acorde, mas ele não consegue. E o caça percebe que o Adrastea tá se desintegrando e levando mais uma onda massiva de meteoritos na direção da Terra, que poderia ser fatal. Os marinas ficam pedindo por um milagre, mas o Canon diz que milagres não eram para serem desejados, mas para serem feitos. Olha o Canon. O caça mesmo assim fica revoltado, essa relação entre os dois é muito legal, né? E o Canon provoca ele se ele vai ficar reclamando ou se ele vai fazer alguma coisa. Ele concorda em tentar, e o Canon pede que o Sorento vá embora com o Julian. Talvez aqueles 6 não fossem, diz ele, né? Não fossem suficientes, mas somente o Sorento poderia cumprir a tarefa de levar o Julian de volta para a Terra, pois era uma tarefa que somente poderia ser feita por alguém que tinha vida. Então, aqui ele já estabelece que eles já estão cientes de que ele tem ali uma meia-vida, né? Ou não são exatamente... Não tem o mesmo patamar de vida que tem o Sorento, por exemplo, que nunca morreu, né? Uhum. Felipe Silva comentou aqui, ó. CDZ voltou e nada de Berserk acabar. CDZ nunca foi embora, cara. A verdade é essa. Vamos lá. Mas Berserk é outro papo, né? Não acabou porque não quiser. É porque o autor morreu aí que estão continuando o bagulho. Que então, isso. podia já ter acabado. Não podia ter acabado no meio, sei lá. Não sei, porque... Bom, depois falamos mais. Sorento compreende e Canon ordena que os demais fiquem ali para dar cabo dos meteoritos. O Christian até faz uma brincadeira, né? Perguntando se aquela era uma ordem, né? Do líder deles.
que deixa até o Cano um pouco apreensivo, mas aí o Krishna fala que é só uma brincadeira, que não precisaria dizer nada. Então, finalmente, eles estão todos juntos por um bem maior. Os Marinas se despedem do Sorrento e ele pula para o espaço. E o Canon é o último a se despedir, orgulhoso por ter sido considerado um companheiro dele no final. E aí os 6 Marinas aqui juram destruir tudo. E esse é o fim do capítulo 19. E agora a gente vai pro capítulo 20. Vê como é que se encerra tudo isso, né, Alan? Capítulo 20. Até que enfim, né? Porque foi meio cruel, né? Ter feito um capítulo assim pra depois demorar, dar uma pausa de 2 meses pra poder chegar no final. Enfim, foi, né? Foram 2 meses, né, cara? Engraçado. Capítulo 20. Adeus, guerreiros. A gente tem uma imagem muito legal do Sorrento voltando pra Terra aqui. Nossa, é muito bacana essa imagem do Suda aqui. A arte do Suda eu achei nesse final, nesses últimos 2 capítulos, foi bem interessante. Eu achei bem bacana. O Sorrento retornando, e ele começa a sentir o terror da reentrada, né? Quem acompanhou aí, ó, a volta da Artemis, não foi? Foi igualzinho. Foi quase combinado, né? Um negócio assim. Olha, é verdade. Igual o quê? Igual o quê? A Artemis, que voltou, né? Meu Deus, os homens que foram pra Lua. Ah, pode crer. A mais recente missão. Pode crer. A missão lá que deu a volta na Lua e tal. Exato. E enquanto essa reentrada que o Sorrento ficou sofrendo aqui, ele fala que se ele não tivesse com a Arca Escama, ele teria sido incinerado. Nesse momento, a gente perdeu até contato com a nave deles e tal, foi até um pouco tenso. Então foi realmente, eu achei curioso. Achei curioso também ele levar em consideração a questão física, vamos dizer assim, né? Porque ele poderia muito bem... saltei e cheguei na Terra, e foda-se. Pô, mas o cara fez um capítulo lá que os malucos estavam discutindo que o golpe de um era a teoria física, o golpe do outro era outro lá. O cara que é isso, cara. Então, o Sorrento ficou com medo à toa, porque a gente já viu o Sensei que basta a armadura de Capricórnio, né, pra proteger o Shiryu, que não morreu na reentrada, né? É verdade, exatamente. Não sei se o Shiryu chegou a subir tão longe, né? Não, eu acho que não. Mas... Eu lembro que ele tava subindo, quando tava começando a fricção com a atmosfera, o Shiryu já tinha ido, e o Shuro até comenta, eu vou durar um pouco mais por causa da armadura, mas uma hora eu vou morrer também. Então acho que a armadura de ouro ela também não ia proteger, não. A Arca Escama tinha que ser Arca Escama mesmo. Mas eu achei legal, que ele usou as asas pra fechar assim e proteger. Eu não botei o casulinho, verdade. Foi um negócio bem assim, interessante, porque, sei lá, ele, sendo o mangá do jeito que é, ele não precisava ter esse cuidado, né, de explicar isso, de repente, chegou lá, acabou, porque assim... Ou poderia ser só aquela coisa daquela esfera de energia que às vezes acontece, Sim, assim, mas ele fechou a armadura, foi bonito. Bem bacana mesmo. Enquanto isso, no Adrastea, a gente tá vendo aqui a turma no espaço, né? Os Marinas, cada um usam o seu poder especial, suas técnicas novas, inclusive, para quebrar o Adrastea em pedaços minúsculos. Mas aí eles são surpreendidos por um pedaço imenso de rocha, né? E antes deles conseguirem atacar esse pedaço imenso de rocha, eles percebem uma figura no centro dela, e é a Nêmesis com a sua espada, né, da condenação. A Nêmesis diz que aquela rocha estava além das capacidades dos Marinas, e que se eles quisessem salvar a Terra, era para emprestar o cosmo para ela. Olha isso. E ela diz que abrirá um buraco ao Tártaro com a espada da condenação. Mesmo ali no espaço, né? Que a gente tem que lembrar que essa espada, quem dá para ela é Zeus, né? Para ela usar e abrir um buraco até o Tártaro, né? Então aqui ela quer usar isso no espaço, né? E o Bayan, eu achei curioso ser o Bayan que faz esse comentário, porque ele é universitário, vamos dizer assim, ele estudava antes de virar marina. O Bayan considera que seria o mesmo que abrir um buraco negro artificialmente no espaço para sepultar o meteoro por inteiro. E aí os Marinas escutam essa ideia louca e consideram e concordam em fazer um milagre. Eles unem lá as mãozinhas igual os protagonistas que eles são e doam o cosmo para a Nêmesis fazer aí. Cada um deles faz uma frasezinha bonita, inclusive, né? Cada um tem uma frasezinha assim. O Caça fala que é pela mãe dele, que tá no céu. O outro fala, o Isaac fala que é pelo amor na terra e pela paz, etc. Cada um tem a sua frasezinha de efeito, né? Que é bem senseia. E todo mundo concentra o cosmo na espada da Nêmesis. E o meteoro se racha aí
Na verdade, ela faz o buraco negro, né? A gente vê ela fincando a espada com todo o poder dos marinas que eles deram pra ela aqui, ó. Ela finca a espada numa imagem bem bonita, inclusive, aqui, né? E aí, abre-se um buraco negro, Alan, que come só o meteoro, mas não a Terra. A ciência de um lado tá certo, do outro não sei. Do outro nem tanto. Mas ela é uma deusa, deixa aí o bagulho. Então tá deixa bom. aí a parada, pô. Ela pode. Ela pode, né? Ela pode. E o tal do buraco negro aparentemente surge e suga todo o Adrasteia, desaparecendo com todos os meteoritos, né? Por que ela que você comentou aí nesse momento? Porque essa cena todinha, vários momentos desse mangá aí mostraram cenas da Nêmesis aí, inclusive essa que tá em destaque, é basicamente um plágio da cena da Sailor Moon do filme de Sailor Moon R, que é o primeiro filme do anime. Não tem um é basicamente a mesma cena. Se você depois pegar aí pra ver, não sei se dá algum flag na transmissão, mas... Eu não vi. Se você pegar pra ver... Isso aí. Tem. É uma cena assim conhecida, então é basicamente o Sailor Moon faz a mesma coisa. É um meteorito que tá caindo na Terra, e aí ela usa o poder do cristal de prata nessa mesma posição. É tudo igual, tá chupinhada aí a cena todinha. Caramba. Ela faz o poder do o cristal de prata para destruir o asteroide. É mesmo quadro, assim, é o plágio descarado. Infelizmente, não dá pra defender o Suda. Não dá pra defender o Suda. Caramba, não sabia, não. Sem saber da referência, eu achei a cena muito foda. Agora eu sei porquê, né? O Suda só tem boas referências. É igual a Churato. É um mangá cheio de referências, mas de fato. E assim, no contexto do Revive, essa solução faz sentido, né? Também tem um pouco disso. Agora. Eu não vou comentar porque eu não vi o filme, né? Então... Mas eu acredito no também. Eu vou mandar no grupo pra vocês verem. Eu não sei se você consegue ver aí, mas. Bota aí, a gente bota aqui, caiu. Vai botar onde, Alan? Caiu. Eu vou mandar pelo. Eu não consigo mandar por aqui, mas eu acho que eu vou. Tô aí atrás da gente, se a gente botar aqui. Pera aí. É porque tem música e tal, não sei se dá pra mutar. Eu boto mudo. Só precisa da imagem. Você vai mandar por onde? Que eu abro aqui. É porque eu tenho esse vídeo no TikTok. Digo, no Twitter. Não sei se tu consegue baixar ou abrir aí, mas. Será que eu consigo? Pera aí, vou mandar o link de onde tem. Boa. Aí você vê que de cara. A primeira imagem que quando a Nemesis aparece, pra mostrar que ela tá viva ainda, já de cara já é a thumb desse vídeo. Mostra a Serena, né? Abrindo os olhos, né? Pra usar o poder. Vou botar. Segura, Brasil. Se cair, caiu, hein? Pera aí. Tem que tirar aqui e bota a Serena. Vixe, vamos. Tá loucura. Essa cena aí é a Nemesis abrindo. Essa cena aí tá igualzinha da Nemesis abrindo os olhos. Foi tirada daí, ó. Vamos ver. Vai cair essa porra. Ai, Jesus amado. Só que em vez dela usar o cristal, ela usa a espada, né? A Nemesis tá com a espada na mão. Sailor Moon é legal demais, né? Tem jeito. Olha aí, Brasil do céu. Se não é igual. O Adrasteia. Olha essa cena igual. É igualzinho, gente. Tá cheio de. É cena assim. Foi descarado, assim. Eu já vi. Tivemos histórias bem recentemente de mangá japoneses que foram cancelados por plágio de imagens. Olha, igual. Parecidas. É igual, gente. Vai ficando pior, vai ficando cada vez mais. Quanto mais você vai passando o vídeo, mais vai ficando, olha, igualzinho. É igual, o mesmo efeito, olha. Essa cena é incrível, essa cena é, meu Deus do céu. É exatamente a mesma cena. Caramba, meu. É plágio, gente, isso é descarado, isso aí. Isso assim. Teve um mangá do Japão que já foi cancelado, recentemente teve notícia disso, teve um mangá que foi cancelado, inclusive, porque o pessoal percebeu que cenas plagiadas de outro mangá. Se isso aí fosse... se a talvez não fosse a Toei envolvida na história, porque afinal de contas a Toei é a dona da Sailor Moon também, né? Talvez não desse alguma confusão, não sei, mas que foi descarado o plágio aí foi, viu?
Ó. É exatamente a mesma cena, gente. Olha, o meteoro vai se destruindo todinho. Vai se destruindo. Não teve um buraco negro, né? Ele criou essa. Só teve um buraco negro, mas o resto, o princípio é o mesmo. A cena é exatamente o mesmo, assim. Ó, elas usando os poderes, dando os poderes pra Sailor Moon, ó. Sim, mesma coisa. Amigos da Rede Globo. Aí a conversa volta naquele velho... O que é plágio, o que é referência, o que é homenagem. Eu não sou advogado, não vou falar. Qual que é o limite? Eu vou defender tudo até o fim. É o que eu falei, a gente pode até discutir isso, mas como eu disse, tem mangá que já foi cancelado porque o pessoal percebeu plágio de cenas, assim, se isso aí não é plágio, assim, o Suda fica nessa linha tênue, né, de referência e plágio o tempo todo. Assim. É verdade. Ele passou o mangá inteiro fazendo isso com o mangá, só que ele fazia com referência do Kurumada, né? Kurumada, né, e do próprio Saint Seiya, né, mas assim, isso é uma coisa que me incomodou muito no Re-Rise, mas depois a gente chega nesse final, a gente vai falar depois. Eu vou defender o Suda aqui. Agora, como referência, ou como homenagem, ou como plágio, o fato é que a cena tá bonita, a cena tá bonita. Ficou muito legal. Até porque ele tirou do Sailor que é legal. Quando você assiste no filme, ela é memorável também. Então, mas aqui também tá super bem desenhado, eu achei. Todo mundo que viu a cena na hora reconheceu, porque era igualzinho. Olha só. Interessante. De todo modo, todavia, ela consegue abrir o buraco negro ao Tártaro, que engole todos os meteoritos, né? Aparentemente. E na Terra, a gente vê o Kiki, que percebe que o céu está limpo, né? Desapareceram todos os meteoritos, basicamente, né? E o Sorrento reflete que os Marianas haviam conseguido. E é surpreendido por eles, atrás dele, todo mundo civil, né? Todo mundo com a sua roupinha, né? Civil, muito bacana ver aqui todo mundo com a sua roupinha e tal. Que eu achei interessante, porque eu tinha visto, porque lá atrás, nos primeiros capítulos de Re-Rise, né? Teve um dos brindes lá não lembro se era da Champion Red ou se era um dos volumes do mangá. Enfim, teve um deles que tinha justamente a imagem de todos eles com roupas civis. Mas eu achei curioso porque nem todos apareciam de roupas civis ainda no mangá. Então acho que já era o Suda dando foreshadowing, né, do que queria fazer, mostrar eles com roupas civis. Só que dá até pra ver eles coloridos, com as roupas coloridas e tal. Só que eu não lembro é o Will com essa roupinha com brasão aqui. Que brasão que é esse que tá no... É da escola dele. Ele aparece na escola também, no flashback dele lá, que ele volta pro passado. O Will aparece? Porque o Bai eu não lembro, mas o Will eu não lembro. Quando a gente vê a história de cada um deles lá do passado, a gente vê que lembra que eles até lutaram com o Enéas, eles foram mandados para um passado alternativo? Sim. Não, isso eu lembro. E aí o Io, ele também fazia parte de uma escola e tal, que até existe uma escola, baseada numa escola que existe mesmo, e também referências de um mangá do Kurumada. E aí a gente vê que ele também fazia parte lá de outra escola, né? Não é a mesma escola do Bayan. O Bayan é em uma e ele é em outra, né? Curioso, o Bayan é mais de elite, o Bayan é o cara é o gênio, de elite, ele toca violino. Pra mim isso aí parece uma camisa de... Pra mim isso aí parece uma camisa de futebol. Parece também, eu fiquei com essa Eu olhei esse emblema. Futebol é mesmo, jogar futebol é verdade. Porque eu olhei esse emblema aí, eu olhei esse negócio e falei, pô, isso é camisa de futebol aí. Tem uma cena dele jogando futebol, é verdade. Na escola, é verdade. Aí o Caça tá com a roupinha de gangster dele, né? Sim, com a roupinha de gangster dele. Porque ele perdeu a mão, né? A mãe dele morre, ele vai pra loucura, vira gangster. O Krishna tá todo aí posudo aí com a roupa. Hindu, né? Hindu dele. De discípulo de Shaka dele. Discípulo não, ele era amigo do Shaka, mas enfim. E o Isaac e o Canon com as roupas que a gente já conhecia mesmo, que a gente já tinha visto. Sim. Eu adoro isso, que o Canon civil é tipo padrão soldadinho do... Exato. Soldadinho do santuário padrão. Não tem estilo nenhum. Enfim, eles aparecem aqui, o Sorrento fica até emocionado, aquela coisa toda assim, e começa o amanhecer, e a gente vê essa bonita cena aqui. É uma referência também, aí ferrou, se o homem roubou de todo lugar. Não duvido, é uma cena bonita. Não duvido. É bonito. Que isso, dá moral pro cara, pô. Que isso. Não duvido. Dá moral aí pro cara. É outra cena bonita, não sabemos de onde veio. No anime Saint Seiya também, quando eles voltam, né, do fundo do mar, parece eles lá observando o sol, né, também. Então. Exatamente. E a gente tá vendo aqui, né, a gente tá vendo duas figuras sentadas no chão, muito bacana, eles vendo o pôr do sol chegar e tal, né.
E os Marinas estão orgulhosos entre si. O Bayan comenta até que originalmente eles eram completamente estranhos um para o outro, né? Pelo mundo que ainda não sabia. E até agora eles não sabiam as origens, né, de cada um deles. E o Will complementa que por um curto período de tempo eles foram verdadeiros amigos que confiaram a vida uns aos outros. E quando reencarnarem novamente, eles poderiam ser amigos também. Eu achei muito bonito esse final aqui dos Marinas, cara. Achei que foi bonitinho, cremosinho. E aí o Krishna se ajoelha diante do Poseidon, dizendo que era hora deles se retirarem, né? Mas que estariam ao dispor deles se forem chamados. E o Poseidon pede que descansem por enquanto. E todo mundo se ajoelha e concorda diante de Poseidon. O Kiki fica todo chateado que todo mundo vai embora. E o Isaac, né, nesse estilo bem do Kurumada de fazer uma cena dramática, ajoelha e pede desculpa pro Kiki pelo que tinha feito antes com ele, né, basicamente. Pra quem não lembra, o Isaac na saga de Poseidon. Pra quem não lembra, na saga de Poseidon, o Isaac tava dando uma surra no Kiki porque ele tava protegendo a armadura de Libra, né? Exatamente. Só que o Yoga chegou e salvou ele na hora. Mas ele quase morreu nas mãos do Isaac naquela ocasião. Exatamente, foi cruel. E aqui o Isaac se desculpou com ele e pediu pra ele dar um recado para o Yoga, simplesmente o maior de todos, aparece em todos os mangás, nem tem porquê. Mas ele pede pra dar um recado pro Yoga, dizer pra ele que o amigo dele cuidou muito bem do posto. Ah, olha aí o Isaac lembrando o Yoga, que bonitinho. E o Kanon pede para que o Kiki torne-se um homem forte, como era Mu e como era Seiya e os outros. E o Kiki, chorando, promete que será um cavaleiro mais forte do que qualquer um. E assim todo mundo vai embora. E acaba esse trecho aqui do capítulo. Vocês querem comentar esse final aí pro epílogo ou a gente lê tudo e depois comenta? O Kiki, acho que o Kiki ele é um personagem que aparece em todos os, assim, vários mangás que vieram depois, em coisas que vieram do futuro. O Kiki tá sempre lá marcando presença, né? Inclusive ele é o mestre do santuário Saint Maria, né? Então é um personagem muito querido. Ele é tão representativo que o Suda, nas ideias originais dele, ele queria fazer um mangá com uma participação do Kiki da Seika, né? Faça, Suda. Nossa. Pô, se esse mangá sair, eu vou ficar louco, velho. Para. Eu acho que o que a gente vai ver agora. Eu acho que o que a gente tá vendo agora, né, assim, do papel que o Kiki tá tendo aí, de representar o futuro, e depois a gente vai ver epílogo a Seika, acho que são resquícios das ideias originais que o Suda tinha, entendeu? Entendi. Vamos pro epílogo e aí a gente amarra tudo depois, beleza? E sem falar que afinal tem um quê de Soft Gold também, né? Porque os cavaleiros também se despediam e desapareciam também. Os corpos deles sumiam, né? Uhum. Exatamente. Bem legal. Não, esse final aqui... Eu vou falar aqui já, mano. Eu achei esse final muito legal. Esse final dos Marinas aqui eu achei, muito cremoso. Sabe? Porque, de fato, se você observa o mangá desde o começo, quando os Marinas voltam, todo mundo volta junto e tal... Mas no começo tinha uma coisa de um provocar o outro, todo mundo achando estranho o canon. E aos poucos o mangá vai fazendo eles se dialogarem, assim. Então no final eu achei muito bonito quando eles se unem. Eu senti de fato que eles eram os protagonistas da série, assim, sabe? Eu achei muito senseiazístico a maneira com que eles começam no primeiro capítulo, assim, como um grupo forçado para estarem juntos, porque são marinas e tem que ter um dever, e aos poucos vão criando essa relação humana, a gente viu o passado deles e tal, e no final ter essa concretização da força da amizade dos marinas. Eu tô 100% vendido, achei muito bacana aqui, e o Kiki aqui, eu acho que ele sou eu ali do lado deles, emocionado que, sabe, eles se encontraram por amigos e agora tem que ir embora. Então achei muito, muito, muito bem escrito aqui para os Marinas do Suda, confesso, Alan. E eu gostei. Com certeza, é bem emocionante mesmo, assim, no sentido de representativo e tal, mas foi bem dentro do que esperado também, eu acho. Mas foi bem feito, né? Porque às vezes a gente espera muitas coisas e não é bem feito. Ai, meu Deus do céu. E aí, Laura, o que você achou dos Marinas aqui se despedindo? Temos um grupo? Essa cena final é bonita. Tem um grupo. Tem um grupo. Ó, os caras... O grupo que para pra ver o sol nascer é um grupo que a gente merece ter um anime deles, né? O que o Suda faz no mangá, né? Talvez fique mais legal você ver folheando as páginas, né? Fisicamente. Sim.
é que numa hora eles estão se despedindo, né? Como você vê naquela outra imagem que você colocou, deles dando tchau. E aí, quando você vê a imagem, eles não estão mais lá e só tá o Sorrento, o Julian, né? O Kiki e a Shaina. E a Onda do Mal, você vê que ela voltou, né? Ela tava indo e voltando atrás. É verdade. Olha só pra mostrar que eles sumiram num piscar de olhos, assim, que eles desapareceram. Sim. Exatamente. Muito bacana mesmo. Vamos ao epílogo, então? Que eu achei que o capítulo inteiro desse aqui fosse um epílogo, na verdade não, né? Teve uma rebarba aí do final. Achei até legal, porque né, deu esse momento de eles se unirem e tal, e essa despedida aqui que foi muito bonita. Eu já sabia que ia ter um epílogo, mas eu esperava que fosse publicado no volume compilado. Porque quando o Suda revelou no ano passado que já estava com tudo esquematizado, né? Tá todo o esboço de tudo estava feito, né? Tinha uma página que já dizia que era um capítulo extra e tal, e o pessoal ficou dizendo, vai ter um capítulo a mais e tal. 21. Ficou todo mundo achando que ia ser 21 capítulos e não 20. E aí eu imaginei mesmo que seria justamente esse epílogo. Olha só. Falando dele, Alan, temos aqui nessa cena, que é curioso que o mangá clássico tem uma cena idêntica, ou eu tô louco? Tem, não tem? No cara com o burrinho na frente. Isso é exatamente a imagem mesmo que tem lá. É igualzinho, é um carinha de chapeuzinho e um burrinho na frente. Eu lembro dessa cena no mangá. Soda. E a gente tem aqui, então... A gente considera que é Rodório, né? É Rodório e tal. Não sei se é Rodório, mas é Rodório. É Rodório, justo. E a gente vê aqui o Sorrento e o Julian chegando próximo a uma loja. E a gente vê uma garota atendendo a Nemesis e a Justitia. Aí eu já vou parar aqui. Não são exatamente elas. São referências, né? Que tipo assim, a Nemesis... A Nemesis pra mim são elas. Não, pra mim são elas. Vai canonizar que são elas. A Nemesis foi parar no Tártaro junto com a Justiça. Engraçado isso, porque você para pensar que a Nemesis transportou todo o meteoro lá pra dentro do Tártaro. E imagine lá o Asclep e todo mundo tá lá, sei lá, no Tártaro, os titãs levando o meteoro na cabeça, assim. A própria Justiça, pensa a confusão. Sim. Mas assim, Alan, claramente é a Nemesis e a Justiça. O que é isso aqui? Elas reencarnaram e voltaram. É só uma piscadinha pro Suda pra dizer que né, pros fãs dela, porque elas estão juntas no final, mas não são elas de verdade. Eu acho que são elas sim, Alan. Pra mim são. Eu sou do time de São elas, né? Porque a Justiça não tinha como sair do Tártaro, e a Nemesis caiu dentro do buraco junto, então não tinha como. Realmente não tem como. Só se alguma coisa aconteceu, a gente não sabe. Vamos explicar tudo. Porque assim... O Suda vai fazer um post depois. O Suda vai fazer um post lá no Tumblr dele. Assim, vai explicar tudo. Vai pro Tártaro, não tem como reencarnar, certo? Acho que é uma regra que a gente pode todo mundo concordar. Porque eles estão selados lá, né? As almas estão seladas lá. Não tem como sair de lá. Enfim. É um casal aqui e a gente tá vendo uma pessoa. É canônico e pronto. É isso que importa, Estão convidando a Seika pra um trisal. Convidando a Seika pra homenagem. Pois é. Porque afinal de contas elas não compraram nada, né? Elas estão lá fazendo o quê? Estão lá só convidando assim, vem amiga, legal. E de mão dada, então é canônico. Mas aí, eu vou falar, corajoso botar as duas de mão dada aí. Achei. Mas aí o Julian Sorrento desafiando a sociedade desde 1989 juntos também. Sim. Mas o Kurumada nunca botou ele de mão dada, assim. Corajoso. Eu achei. Vou defender o Suda aqui. Eu vou defender o Suda aqui. O Suda entregou. Ele entregou pra todo mundo nesse final aí. Ele passou o mangá inteiro entregando e no final falou: era isso mesmo, pessoal. É isso mesmo. Não tem dúvida nenhuma, não. Isso aí. Ele ouviu o podcast Sensei falar disso? E aí ele falou assim: não, eu vou ter que fazer. Aí canorizou. Não tem como ninguém falar. Vou ter que fazer. Enfim, aí elas pedem e vão embora da lojinha, né? E o Sorrento quer informação sobre uma tal de igreja, que ele vai fazer um concerto para as crianças, né? Porque afinal de contas eles fazem isso depois da saga de Poseidon, né? E a garota, que até então a gente sabe quem é, mas ela não se nomeou ainda, informa que o caminho estava em obras e diz que ia acompanhar eles até lá, porque ela mesma já havia se machucado ali antes. O Sorrento se apresenta para ela e ela diz que é a Seika, Brasil. Simplesmente a Seika. I am Seika. Eu falei inglês comigo. I am Seika. É porque ela é aquela pessoa que tá no turismo e quer ir pra sinal gringo e aí fala inglês, assim, sabe?
Pô, mas se você pensar bem, a Seika deve falar inglês, grego e japonês. É poliglota, meu. Aí, engraçado que o Poseidon, quando se despede dela, o Julia, quando se despede dela, ele fala Miss Seika. Miss Seika. Ai, meu Deus do céu. Então temos a Seika aqui. É bom lembrar, porque isso eu fiquei confuso, depois eu pensei melhor e óbvio, que isso se passa, né, naquele hiperdimensão, os cavaleiros estão lá, então isso é depois que ela já despertou, basicamente, que ela lembra do C, sabe? Mas o que tá viajando ainda. Ela despertou e foi trabalhar já. A menina aí, ó. 5 minutos depois ela já tava. A Marinha, a China, o que falaram? Olha, agora é com você, se vira aí. Agora vai. Aliás, e tem outra coisa engraçada nessa cena, que é quando o Poseidon ela resolve levar eles até a igreja, né? E aí, no caminho, ela vai contando pra eles como é que ela foi parar lá, né? Aí só aparece acho que é o Julian ou é o Sorrento, um deles tá falando assim, então quer dizer que você veio seguindo seu irmão lá do Japão pra cá e tal. Ou seja, quase assim, é doido essa daí. Porque... que coisa. Maluca. Exatamente. E é justamente isso, né? O Julian comenta sobre a história do Seika, dá um corte, então a gente entende que ela já contou tudo pra eles, né? Deve ter seguido o irmãozinho do Japão até ali. E a Seika comenta que eles se desencontraram por muitos anos e que agora mesmo ele estava em uma longa viagem. Olha só, e louco isso, ela já sabe de tudo do Seiya, né? Que engraçado. Ela sabe de tudo. Porque já contaram tudo pra ela. E essa coisa da dimensão temporal, né, da expansão temporal, porque provavelmente depois dali que eles vencem Hades, que ela desperta, mas deve ter passado meses já, e aí eles estão viajando ainda, porque o Hyperdimension é bizarro, tem um tempo todo estranho, e ela tá esperando o Seiya voltar, eles já venceram a guerra, mas ele não volta, e aí dá Soul of Gold, aí dá o negócio. Não, Soul of Gold é antes. Mas, né, dá toda a guerra com o Rise. O Rise of Poseidon se passa nesse, né, tem esse detalhe, né, de que o Soft Gold se passa enquanto eles estão transitando do mundo das trevas até os Elísios. Para enfrentar o Hades ainda. E aqui o Rise of Poseidon já é na volta, eles já derrotaram e estão voltando ainda. Tá voltando pra terra. E demora muito tempo. Né? Mas se a Seika tá aí, por que a Saori tá cuidando sozinha do Seiya no começo do Então, essa a gente vai comentar sobre isso. Cadê? Eles chegam... Ela ficou trabalhando. Não, isso não vai funcionar. Escala 6x1, ela tá trabalhando escala 6x1, não dá tempo. Eles chegam no local e o Sorrento deseja, né, que o irmão da Seika volte. E ela diz que ele vai voltar porque ele sempre foi esse tipo de criança. Que ele sempre volta como nos velhos tempos, com um sorriso no rosto e todo sujo. Foi muito bonita essa cena aqui da direita dela, lembrando o Seiya. Né? Até escreve o nomezinho do Seiya aqui, pra lembrar dele. E enquanto o Julian e o Sorrento estão caminhando, 6 estrelas cadentes cruzaram o céu sobre a Grécia. Que são nossos heróis voltando. E aí, fim de capítulo... Fim de Rise of Poseidon. Ainda mostra a referência do anime lá também, que mostrava a sereia pulando do mar. Verdade, né? Exatamente. Mostrar que Tétis vive ainda. Tétis vive, exatamente. Que o mangá tinha deixado meio no ar que ela estava morta, né? Agora ela... A mangá ela morreu mesmo. Ela voltou. Ela virou peixe e morreu. Mangá. Ela virou peixe e morreu, tadinha. Então terminou, gente, Rise of Poseidon, que é um mangá aí que movimentou bastante o fandom, né? A gente tá acompanhando, foram 20 capítulos aí nos últimos 2 anos, Alan, 2, 3 anos, não sei. 2 anos talvez. Ruby Rise, né? Foi curtíssimo. Ruby Rise é de 2022, né? Nossa, mas aí são 4 anos. Mas é porque ele, uma hora virou bimestral, não virou? Sim. Então. Pois é. Ele ficou irregular desde o começo. Justo. E depois, quando ele voltou com essa premissa de ser bimestral, né? Mas... Então vamos lá, vamos comentar assim. Antes de falar do epílogo, o Rise como um todo... Final de 2022 mesmo. Olha aí, são quase 4 anos, então 3 anos e pouco. A gente teve aí uma história que que demorou 4 anos, tudo bem, teve... Mas se você pega os 20 e bota de uma vez e lê, eu acho que é tipo assim, mano, começou bem e terminou bem. Não, bem. Eu acho que assim, ele entregou um nível de história, o mesmo nível que começou, ele entregou.
Eu achei muito cremoso, é uma história bem típica de Saint Seiya, mas com personagens diferentes, isso é bem legal, foi refrescante a gente ter visto os Marinas. Eu acho que o que ele se propôs a fazer, ele foi muito bem. Eu acho que a gente tem muitos mangás de Saint Seiya que se alonga, e tem uma certa... Sabe, às vezes tem momentos que são muito bons, aí depois fica bem esquisito, ou de repente começa muito esquisito, aí vai crescendo. E esse aqui eu achei que ele foi meio que na mesma linha, assim. Teve um momento, assim, que eu acho que meio esquisito, que foi a luta do Pollux. Mas eu achei ele bem consistente e, assim, muito positivo. Eu gostei quando eu tava lendo a tradução que o Alan fez nos últimos 2 capítulos. Eu terminei com um sorriso no rosto, terminei feliz, com uma história bacana que terminou. Terminei com uma sensação assim, pô, que legal. Que história bacana de ter terminado, assim, sabe? Eu terminei com o Alan falou do Soul of Gold, eu tive a mesma sensação, sabe, Alan? De ter acompanhado o Soul of Gold que eu tive de Rise. E isso é muito positivo. Né? Claro, tem várias coisinhas assim de história que a gente sempre espera que seja melhor, mas eu acho que foi, no final das contas, muito mais positivo. E eu acho que se daria pra animar e fazer, nossa senhora, é um anime prontinho pra fazer, pouquíssimas coisas precisaria ser feito aqui pra funcionar. Eu tô muito feliz que a gente teve o privilégio de experimentar Rise of Poseidon enquanto rolou. Então é um mangá que já figura entre os meus favoritos do Saint Seiya. Os Marinas mereciam isso aí. Esta altura. Gostei. Diga, Laura. Não, assim, eu peguei, na verdade, ele na meiuca, né? Mas do que eu li, eu gostei. Eu acho que é um que merecia um animezinho aí, um filminho, sei lá. Uma paradinha assim. Sim. E aí, Alan, faz um balanço final aí do Rise pra gente? Eu não sei, eu tenho sentimentos conflitantes com o Rise, assim, sabe? Eu acho que ele começou empolgante, porque afinal, como você bem disse, né, era uma história sobre os Marinas, que a gente nunca esperou que fosse acontecer, um foco neles, assim. Verdade. Então, assim, foi legal ver algumas camadas serem acrescentadas, né, aos personagens que a gente não conhecia tanto, né, muitos deles ali, tirando o Isaac e o Canon, a gente não sabia de praticamente nada dos outros, né, então foi legal ver um pouco mais deles e tal. Acho que algumas coisas foram forçadas ali tipo, o Krishna conheceu o Shaka desde antes, foi uma coisa meio... Mas enfim, teve umas coisas assim que foi puro fanservice mesmo, assim, foi o Suda querendo, né, mas então, algumas lutas não foram tão empolgantes, eu diria. Acho que o Kajun poderia ter rendido mais. A Terpsichore também foi super rápida, sabe? O Belerofonte, enfim. Teve uns personagens que acho que mereciam ser mais desenvolvidos, sabe? Mas o que me pegou mesmo, que me incomodou no Re-Rise, que faz baixar a nota dele pra mim, é porque não foi muito original, assim. A premissa dele toda é muito soft gold. A gente comentou isso ao longo de todas as leituras que a gente faz. A gente era basicamente a mesma premissa de soft gold. E essa chuva de referências, esse limiar entre referência e plágio o tempo todo me incomodou muito, assim, sabe? Eu sentia que o Suda não estava sendo original, sabe? Uma coisa é você fazer uma referência aqui e acolá e tal, como uma gracinha. Mas eu sentia que em determinados momentos, muitos momentos de Re-Rise, eram referência, era seguido, sabe assim? Era demais, parecia que ele tava basicamente compondo a história dele, pegando recortes de outras coisas e só misturando. Então isso me incomodou muito. Então assim, eu acho que a nota pra mim baixou do nível que eu dou 7, porque no final das contas, como você falou no final, ainda dá um quentinho no coração, um 6, vou dar um 6, um 6. Ué, dá um quentinho no coração, porque afinal os Marinas, né, teve um finalzinho emocionante e tal, né, teve umas viradas interessantes com a história do Polo, que eu acho que foi uma sacada bacana também, sabe? Esses fanservices assim, aqui e acolá, ainda assim eram legais, assim, o Xixim, a causa do Xixim todo jeito. O Xixim foi bacana. Né, podia ter sido mais aprofundado, mas não era o foco do mangá fazer isso, né? Mas enfim, foi legal. Foi legal ver o Cristal aparecer, a imagem do Cavaleiro de Cristal aparecendo do nada ali, enfim. Teve vários fanservices assim que eu achei interessantes, foram legais, assim. Quando o Suda quis ser original, foi interessante. Quando a gente viu ele desenvolvendo a história do jeito original, foi interessante.
Mas a chuva de referências me incomodou demais. Pra mim, baixou muita nota por causa disso. E o final era muito previsível, dado o fato de que ele basicamente seguiu a premissa do Soft Gold, né? Então, assim, a gente meio que sabia como é que as coisas iam terminar no final. A grande questão era o que ia acontecer com a Nemesis, se ela ia ou não ia encontrar a justiça, enfim. Aquela coisa que a gente discutiu há 2 capítulos atrás, né? Então, 2, 3 capítulos atrás. Então, assim, pra mim, no final, o saldo é positivo, mas pra mim passou raspando, assim, sabe? Nota 6 pra mim, o mangá. Entendi. Essa coisa das referências de Re-Rise realmente foi um mangá muito pesado. Em vários momentos, eu acho que o fanservice era legal, porque ele combinava não só a piscadinha, pra quem conhece, como funcionava na história. Eu acho que só a parte do Pollux me deu a impressão de que, não, aqui eu só tô piscando realmente, não tá cumprindo muita função narrativa, é só de fato pra mostrar que eu conheço. Todas as outras, até essa de Sailor Moon que a gente viu hoje, que claramente é plágio, referência, homenagem, não sei, mas claramente dali que ele tirou, funciona na história porque, de fato, desde o começo há um meteorito, né, aquela história toda. Então, isso não me incomodou tanto assim, né? Me incomoda mais o fanservice quando ele é o fanservice só pela referência, né? Não tem função narrativa nenhuma. Então, eu não me incomodou tanto aqui. Embora eu prefira, de fato, que fosse mais original, mas o mangá que já começa com ele emulando o traço de outra pessoa, sabe? Já é um negócio meio... Não só o traço, mas a maneira de enquadrar, a maneira de contar a história, né? Porque é uma emulação completa que ele tentou fazer aqui do Kurumada, e eu acho que foi até interessante no sentido de que ele se propôs a entregar um Sensei do Kurumada, vamos dizer assim, e ele entregou um Sensei do Kurumada, entendeu? Da maneira de contar a história, sabe, os momentos dramáticos, de repente a maneira com que os deuses são retratados às vezes, da maneira como até os antagonistas são retratados sem tanta tela assim, né? E com um final apoteótico, um final de amizade, etc. Então eu acho que ele cumpriu bem o que ele se propôs a fazer, assim, sabe? Eu gostei bastante. Agora, esse epílogo de fato é uma loucura, né? Esse epílogo é incrível. Estamos aqui meses depois. É mais um sinal do fanservice do Suda, assim, ele querendo entregar a Justiça e a Nemesis como casal para quem shippou elas, né? Ele entregando uma aparição de um personagem clássico ali que mal era explorado no mangá, né? Que a gente não entregou o Júlio Sorento pra quem shippa também. Pois são shippados desde de 89 pra cá, né? Todo mundo visto como casal, porque eles sempre aparecem juntos mesmo e tal, nunca se largam, né? E, enfim, foi um grande piscadinha, mas tinha aquele quezinho de ligação com o futuro, né? Assim, porque você vê a Seika esperando o seu voltar, e você vê uma plumazinha voando e tal, né? Uma coisa meio que, né? Ela olhando pro céu, esperando o Seika, meio a plumazinha referência aos anjos, ao saga de Zeus, sei lá, enfim. Você pode tirar várias interpretações daí que atendem ao fã, né? É fanservice. Mas o negócio é o seguinte, Alan, porque se for um fanservice, só uma piscadinha, mas é uma cena que ela estabelece no mundo de Sensei de que a Seika está plenamente ciente das coisas, e a pergunta da Laura é muito pertinente. Se ela está ciente, por que a Saori está cuidando do Seiya? Onde é que está ela nesse convívio? Entendeu? Eu acho que é um terremoto no mundo aqui de Sensei, porque vai começar a saga de Zeus daqui a pouco, e se a Seika tá toda desperta, ela vai ter que ter algum papel, entendeu? No prólogo do Céu, né, tinha uma ideia original de que a Seika estaria cuidando do Seiya junto com a Saori. E ela só não estava no momento porque ela estava fazendo outras coisas, né? Tipo assim, alguém tinha que comprar os mantimentos, fazer as coisas. Alguém tinha que fazer isso por fora, né? Tá Seika a Seika tá na escala 6x1 aí não tem tempo de cuidar. Não era a Saori que ia sair pra comprar os curativos do Seiya, né? Então era a Seika. Então... Mas isso tem o Tatsumi, né? Pô, eu Tatsumi pra fazer isso. Tatsumi foi demitido há muitos anos já. Tatsumi foi demitido. Você acha que um dia a Saori vai demitir o Tatsumi? No Ômega, o Tatsumi faz essa função. Ele continua sendo fiel mordomo da Saori, cuidando
do Toma lá até o... Acho que quem trocava as fraldas do Koga era o Tatsumi, inclusive. E agora minha cabeça foi por desgraça. A Seika também não aparece no Ômega. Não, também não. Nem a Marin, né? Nem a Marin. Afinal, elas são as mesmas pessoas. A atriz estava doente, não foi chamada. Ai, que ódio. Mas enfim, eu acho que assim, para além dessa referência, porque assim, Alan, tem uma coisa que eu acho muito interessante, temporalmente falando, o Rise termina exatamente um mês antes de começar a saga de Zeus, gente. Eu acho que essas coisas não são assim tão por acaso. Eu também acho. Vai participar desse concílio aí do Kurumada. Até certeza. porque ele fala que vai ter novidades, né? No comentário ali. É verdade, vejam mais coisas do Suda vindo aí. Mas assim, vou falar. Ele não precisava ter botado esse casal aí, e ele botou. E eu acho que isso é muitos pontos positivos pra ele. Boa, Suda. Sim. Ele não precisava ter feito isso. Considerando o histórico de Sensei, ele não precisava ter feito isso. Ele fez. Ele deixava aberto e vai. Ele podia deixar aberto. Lembra um pouquinho o final que o Ômega deu pra Paladin e os Titãs. E o aparece no final, né? Andando juntos e tal. Sim. Mas essa coisa da Seika, porque assim, dá um final muito focado nela, já me colocou uma pulga atrás da orelha, assim, dela ter um pouco mais de coisa, assim, não foi só uma referência, não. Eu vi só Talvez a gente descubra na Saga do Céu porque que ela não aparece no Next Man. Pode ser que ela tenha alguma ponta, mas assim, eu ainda acho que ele colocou ela nessa história aí no final, porque ele nos comentários lá do blog dele, ele fala, né, que ele há muito tempo pensou em fazer uma história que ela aparecesse também, né? Que ela seria uma das protagonistas lá com o Kiki e tal, então acho que era resquício disso aí, sabe? Esse Sudaverso aí que tem Kiki e Seika numa história principal, meu Deus do céu, isso precisa acontecer. Porque a história que ele pensava era diferente, assim, seria a vilã da história, seria a esposa de Poseidon na mitologia grega, como é o nome dela? Esqueci agora. Cadê a Nicole pra me dar assoprar a resposta mitológica? Mas enfim, ia ser outra personagem mitológica da história e tal, e enfim, ele acabou mudando toda a história, o conceito. Mas a ideia era trabalhar com o Kiki, com a Seika e tal, então ia ser diferente a história. Muito bem. Então é isso, Brasil. Final de Rise of Poseidon, depois de 3 anos e pouca coisa. Nós encerramos as leituras aqui, depois a gente vai fazer a análise, aquelas coisas que a gente faz um pouco mais profundamente, mas é o fim aí de uma era de Saint Seiya. Não era não, mas fim de um capítulo... Não, ainda vai ter um volume. O volume pode ter algumas... Pode ter mais coisas. Pode ter as coisas a mais. Eu acredito que o volume vai trazer pelo menos os esquemas das escamas que não vieram do Poseidon completa, né, e tal. E outra coisa, gente, a gente tá se enganando aqui, mas vai ter o anime de Rise of Poseidon. O anime vem aí. Claro que vem, pô, claro que vem. Tem que vir. Dava pra fazer, assim, muitos OVAs, muitos animes que a gente vê hoje em dia, porque hoje em dia a maioria dos animes é 12 episódios, né? As temporadas de 12 episódios. Dá e sobra pra fazer de fato. Dá e sobra. Geralmente essas histórias que tem 12 episódios, elas costumam adaptar uns 7 volumes de mangá, mais ou menos. Então, se o Rise ter só 4, dá e sobra. Dá pra fazer um filme, de fato, bem feito. Faz um filme. Eu queria filminho. Filme não, quero 12 episódios. 10 episódios, pelo menos. Eu queria que, inclusive, pra celebrar os 40 anos de CC, podia ter sido esse filme de animação, assim, pra gente... Não, quero 10 episódios. Filme não. Vamos aos comentários do pessoal do chat. Compra as ações da Toei que tu manda. Tem que comprar. Tem que reclamar lá. O Alberto falou que não é plágio, a famosa referência tarantinesca. Verdade, quando o Tarantino faz, não é plágio. Aí é repertório. Assim, eu não estaria tão... Eu não falaria que é plágio tão assim... Assintosamente. Como eu falei, teve um caso bem recentemente de um mangá aí no Japão que foi condenado por causa de plágio, porque o cara copiava cenas de outros mangás, e ele admitiu isso depois. Caraca, velho. Então, assim, ele adaptava. Você via claramente ele pegando as ilustrações de cenas que eram exatamente cenas de outros mangás, só que ele botava com os personagens dele, né, na história. É basicamente isso que o Suda faz. Aí é duro. Pois é. Mas e se ele fizer
consciente no sentido de, gente, estou realmente fazendo uma homenagem. Essa conversa é complexa, velho. Não, vai acontecer dele mencionar. Vai acontecer dele no blog dele mencionar a referência, como ele tem feito as outras vezes, né? Porque na maioria das vezes ele fala de onde é que ele tá tirando, né? Sim. Mas eu acho pesado isso aí, sabe assim? Não sei se a Naoko Takeuchi gostaria de. Aliás, sim, nem a Naoko, né? Porque não foi a Naoko que fez o filme, foi a equipe da Toei. Então talvez não dê treta, porque a Toei, né, também tem uma ligação ali com o Kurumada. Não sei se eles iam comprar essa briga, mas teria pano pra manga, tem, viu? O Suda fazendo referência pra Toei, falando, Toei, faz aí o meu também, que eu gosto de vocês, hein? Se ele mudar essa cena no volume, se a gente vê no volume isso diferente, pode ter certeza que chegou nele essa sim, acusação. Aí realmente deu problema. Se ele mudar alguma coisa nessa cena, pode ver que ele se tocou que foi longe demais com a referência. Mas acho muito difícil mudar. Deixa o homem, gente. Deixa rolar. Deixa o homem trabalhar. Deixa o homem trabalhar. Não, mas sabe o que me incomoda? Eu vou falar porque também me incomoda muito essa história. Porque por muito menos Shiori Teshirogi teve que aturar durante anos a galera falando que ela quibava, que ela copiava o mangá de Sensei. A galera, o pessoal crucificou a coitada da Shiori durante anos. Olha só. E ela fez muito menos que isso aí. Com certeza. Com certeza. Realmente. Mas aí é o... Eu acho que quando é muito óbvio aí era pirraça, aí era a pirraça do fã. Eu acho que quando é muito óbvio assim, eu realmente... Eu não sei. Acho que quando o cara tenta disfarçar que não tá... não tô pegando, não sei o que lá, aí eu fico puto. Mas quando tá na cara assim, não tem nem como discutir que ele quis fazer igual, né? E... é complicado, a conversa é complicada. O Chitão. Legal que a roupa do Cano tá novinha, se viu? Diferente de quando ele aparece que a roupa tava surrada, como no fim de Hades. Eles voltaram. É porque aqui é uma aparição, vamos dizer assim, né? Daí eles voltam, né? Eles não estão aqui de fato, né? Teoricamente. Como se fosse uma aparição para se despedir e tal. Então tá todo mundo vestindo sua roupa melhor do jeito que tiver, né? O Alberto Carlos comentou que a camisa do Io é igual do Corinthians, All Black. Boa, pode crer. Esse emblema aí parece emblema do Vitória. Olha aí. Eu não vou conseguir ver. Tem que dar um zoom. Parece um pouco. Não é, mas na hora que eu olhei, eu falei, nossa, parece o emblema do Vitória, do Brasil, do Fluminense. Vou ver melhor os brasões lá, porque eu tenho um aqui. Exato. Vamos te passar agora, mas. Eu não consigo. Se eu quisesse dar zoom aqui, eu até dava, mas não vou conseguir. O Chitão lembrou que esse NPC tá cantando Pegasus Fantasy, é isso? Acho que eu vi o pessoal falando isso. O NPC tá cantando a abertura de Sensei no clássico. No clássico. Tem uma cena, na verdade. No mangá clássico tem a letrinha. Que é do Kurumada. O Ricardo lembrou. Que é do Kurumada, exatamente. Uma coisa que ficou em aberto aqui, Ana. E o Hades Borboleta? Desencanaram, né? Ficou lá no primeiro capítulo e... ficou jogado assim pra... quem sabe em outra história contam sobre o que acontece com Hades. Né? A gente aceita aí que ele quis ajudar... Ele deve dar o pitaco dele ainda na Saga do Céu. Deve dar, alguma coisa eu vou fazer com ele, eu imagino. Ai, meu Deus. Júnior Pereira, boa noite, Júnior. Vem aí. Alberto Carlos Júnior deu 6,5, Alan. Fanserviçal Kurumada 7. Kurumada 7. Então, beleza. Então é isso. Rise of Poseidon. A Laura tem que sair às 11, então vamos começar agora. Gente, assim, bom, vamos lá, né? Que agora vem ele. Quer fazer o Maria? Vamos fazer o Maria. Tá pronto, Alan, pra isso? Que agora tem... Não, pode voltar. Me solta, Bruno, me solta. Me larga, sai do meu pé. A pergunta é, quem que vai lançar Re-Rise no Brasil? Qual editora? Boa pergunta. Não saiu ninguém ainda? O melhor mangá de Sensei? Não, nem Darkwing, nem Re-Rise, nem Maria, ninguém se testou. Nem episódio. Se bem que episódio de acho que eventualmente a New Pop deve fazer só terminar o clássico, né? Não sei se terminar. Mas fica aí um chamado, hein? O JBC. Eu tenho pra mim, não tenho fontes nem nada, são vozes da minha cabeça. Mas eu acho que a JBC deve ter interesse em trazer Re-Rise até pra celebrar os 40 anos de Sensei e tal. Não sei. Será que não? Eu espero que traga. Eles só lançam um clássico.
Enfim. É porque eles não estão publicando a Final Edition, né? A Final Edition ela tá chegando. Aqui no Brasil, acho que daqui a pouco ela alcança o Japão. Apesar de que eu vi um comentário aí de que a Final Edition do Japão volta em junho também. Então... Acho que tá no 5 aqui. Olhando ali. Não, já passou. Já tá. 6? Não sei. 5, 6, 7, acho que tá indo pro 8 já. Já, não. Lá no Japão parou no 13. Não consigo ver qual que é. Uhum. Mas fica realmente aí a campanha pra alguém lançar o Rise. Acabou o mangá, já tá pronto, é só compilar e dar-lhe. São 4 volumes, não são? 4, 5, sei lá. O Rise vai ser 4, vai terminar agora. 4 volumes. Dá pra lançar num pacote inteiro ainda, inclusive. Já lança os 4 uma vez. Bom, gente. Legal. Pacote especial. O Alan tá, entendeu? Tá rolando, aí tá enrolando, puxou o assunto do Revive de novo. Vamos falar. Tente Maria, Alan. Vamos falar. A gente tem que falar, não adianta. Tá no contrato. Só deixa registrado que ele trancou a minha porta pra eu não sair correndo. Não consigo sair daqui. Tá em cárcere privado. Jesus, vamos lá. Tente Maria, gente. Tente Maria 13. Tá? 13 e 14 a gente tem que ler. Mas, antes, a gente tem que ver o que a gente comentou de Santa Maria. Laura, você que tem vindo com a gente aí. A gente tava no ponto em que o Kiki tava restaurando a armadura de Cisne. Eu não leio nada, só ouço vocês falando. Em Jamiel, você não mas lê, a gente gravou, velho, não foi não, hein? Pô, a gente gravou, Eu participo, mas eu só... Eu aprendo que nem com a audiência aqui. Enquanto Kiki restaurava a armadura de Cisne em Jamiel, a Pandora manipulou a estrela maligna de Queen para forçá-la a destruir a barreira de Atena por dentro, permitindo a invasão dos espectros. Setsuna de Andrômeda assumiu a linha de frente, enfrentando as hordas de esqueletos imortais com as correntes dela. Enquanto isso, Minos observava o combate à distância. Diante da exaustão de Setsuna e da ameaça persistente, o espírito do Xion de Ares manifesta-se através do elmo do Grande Mestre e ele dizima todo mundo usando a Revolução Estelar. Depois da batalha, a barreira é restaurada e Xion oferece suporte emocional ao Kiki, que lida com a insegurança de não ser reconhecido pela armadura de Ares. O antigo mestre ordena que Kiki deixe de ser apenas um aprendiz e haja por conta própria para conquistar seu legado como cavaleiro. E esse é o capítulo número 13, Laura. O capítulo começa, inclusive, com o professor da Odete, lá na escola dela, né? A gente tá vendo que o Pelucinha Ares está do lado do treinador e ele é contactado pelo Kiki através do Cosmo para dizer que o reparo da armadura de Cisne estava pronto. E o treinador fica chacoalhando aí o Ares, ordenando que ele seja informado diariamente sobre a Odete. O Kiki fala para o Ares voltar para Jamiel para poder ajudar as garotas. O Kiki diz que precisou se ausentar do palácio por um tempo e que qualquer coisa ele poderia contactar e reportar ao antigo dono do lugar, seu predecessor. E o Kiki reflete sobre Xion ter dado a ele aquele tempo e parte. Olha aí. Lá em Jamiel, o Xion se apresenta para as meninas como o antigo Papa, o antigo Grande Mestre, e comenta que elas precisariam treinar. Olha aí, Laura, o capítulo de treinamento. Pois havia percebido que elas estavam usando seus cosmos com emissões desnecessárias. Ele mostra um diamante, né, e faz aquele show dizendo que, né, com os átomos tem que quebrar e tal, é a substância mais dura da Terra e tal, e diz que a fundação da Terra, tudo que nela havia, eram feitos de átomos e que era para elas concentrarem seus cosmos interiores. Ele quebra o diamante e a Maria fica triste que ele desperdiçou um diamante. Eu gostei dessa cena. A Setsuna pergunta se ele iria treiná-las e ele diz... porque ela fala que o Kiki tinha dito que era difícil treinar as três ao mesmo tempo, pois cada uma tinha um poder diferente. O Xion concorda e que ele sabia quem seriam os melhores para treinar as meninas. E é nesse momento que, numa explosão de luz, ele revela o Yoga, o Seiya e o Shun, que vão ser os professores das meninas. Pataquado isso aí. Não vou nem falar nada. Realmente. Pataquada. Achei pataquada aí. Isso aí é pataquada. Ai. Ficou difícil pra mim. Eu protegia tanto Santa Maria, ficou complexo. E não para por aqui, enfim. Nas montanhas de Jamiel, o Minos tá diante de uma caverna selada, com uma mandala aí toda bonitona e tal, um diagrama tibetano, sei lá eu. E a borboleta conversando com a borboletinha e tal, e a borboletinha tá sentindo que tem uma armadura por trás da rocha, mas que havia uma poderosa barreira de telecinese
telecinese e que era para deixar aquilo com ela. A borboletinha consegue usar o poder dela e abre a passagem, surgindo uma espécie de corredor, né, de uma mina abandonada. E o Minos fica impressionado com esse lugar e tal, uma localidade remota. E o Minos pede que a borboleta elimine qualquer resquício de Cosmo que tentar entrar ali. Mas uma voz interrompe eles, dizendo que era para eles voltarem para casa. O Carneiro Dourado falando aí com o Minos, né? Uma explosão de luz arranca o elmo de Minos. A gente tá vendo o bicho atacar eles ali. Que acha aquelas boas-vindas muito rudes. Até desenhando aqui, eu até acho interessante, assim. Essa coisa dos bichos atacar, eu acho uma loucura total, velho. O Carneiro Dourado revela-se numa espécie de caverna com cristais espalhados pela rocha, né? O Carneiro mais uma vez diz para que o espectro retorne para onde veio, pois aquele não era um lugar para os espectros pisarem. Minos diz que não poderia atender aquele pedido e que brincaria com o Carneiro Dourado, né? Rola aquele ataque, aquela coisa toda assim, né? Ele é atacado novamente. O Minos fica impressionado com o poder do Carneiro Dourado, mesmo sem um mestre, e diz que seria uma luta digna. Nisso ele usa a sua marionete cósmica do Minos. E nisso ele não consegue mais se mover, o Carneiro, né? E ele explica que os fios invisíveis de sua técnica haviam tirado a liberdade do Carneiro. Nesse momento, Minos mostra o frasquinho de sangue que ele havia levado, que ele havia pedido no último capítulo de Hades, explicando que aquele era o sangue de Hades, que com ele era possível controlar a mente de alguém. E aquele sangue estava imbuído nos fios de sua técnica, de modo que ele poderia controlar tanto o corpo do Carneiro como a mente da sua presa. E aí, Minos ordena que o Carneiro Dourado se transforme em uma marionete sua. Do lado de fora, o Kiki chega e encontra um casulo imenso, gigante. E eles começam a lutar, né? Ele tenta contactar o Arias com a sua telecinese, mas percebe que não é mais possível, né? Ao Carneiro Dourado. E aí ele chega e reconhece aquela pedreira como o local onde eles coletavam material para as armaduras. E se lembra de que havia ali um lugar proibido que somente os habitantes de Jamiel poderiam entrar. Claramente não foi o caso. Ele finalmente chega na entrada e encontra o casulão, né? E pergunta se o local estava infestado de demônios, mas a voz dentro do casulo responde ao Kiki dizendo que ele havia pisado numa armadilha como uma mosca e que era hora de eliminá-lo. Eles lutam ali, né? O Kiki percebe que o bicho consegue usar telecinese também e tal, e fica impressionado com a força do casulo, basicamente. Até que ele finalmente é pego pelo casulo e começa a ser atacado pelas borboletinhas da morte, que perseguiriam ele até ele morrer. Kiki se debate e a voz lhe diz que quanto mais ele tenta se desvencilhar, mais aqueles fios de seda sugariam o seu cosmo para que a crisálida pudesse se abrir. O Kiki finalmente perde paciência, perguntando se aquilo era tudo, e o casulo sente o imenso cosmo do Kiki, e ele, sem paciência, usa a Revolução Estelar, destruindo o casulo e revelando quem estava dentro dele, que era a estrela terrestre sinistra, o Mil de Papillon. Aí o Mil diz que imaginou que o poder do Kiki seria suficiente para ele se libertar, então ele estava usando o poder dele, né, para poder sair da crisálida, e pergunta quem ele era. O Kiki se apresenta como o membro do exército de Atena e o grande mestre do santuário, o Papa, né? E que ele estava ali para expurgá-los daquele lugar. Ele usa a Revolução Estelar, o Mil consegue teleportar o pó estelar da técnica do Kiki, e ele diz que mesmo os ataques, o Mil diz, a velocidade da luz não eram páreos à telecinese dele, e que agora ele atacaria, ele atacou com o encantamento mortal, né? A aglomeração de fadas, Fairy Thronging. E as fadas começam a tomar o corpo do Kiki, aquela história toda, né? E o Mil fala que o Kiki vai ter todo o cosmos sugado pelas borboletas, né? O Mil acha que venceu o Kiki, mas o Kiki aparece nas costas do Mil, basicamente, né? Zombando dele. O Spectro fica em choque, pois ele possui um poder maior de telecinese do que ele, e ele havia conseguido usar aquilo mesmo sem ter nenhuma armadura. Nisso, Mil ordena as borboletas, mas percebe que não estava mais funcionando. O Kiki finalmente usa a extinção estelar, e Mil é finalmente vencido pelo Kiki, pedindo desculpas ao vento. E aí ele é selado numa gaiola pelo Kiki. Deixa eu ver se tem a imagem da gaiola. Não tem, mas aqui. Ele sela a borboletinha numa gaiola, e a borboletinha pergunta o que ele estava fazendo, e o Kiki confirma que aquela era uma gaiola selada com o amuleto de Atena, e que mesmo a estrela maligna não seria capaz de se teleportar. Era o mesmo que purificá-la. E nisso, ela desaparece. E assim termina o capítulo 13, Alan. Não precisamos falar sobre ele agora, vamos falar. Calma, Alan. 14, Laura, preste atenção. Estamos em Jamir ainda.
A borboleta tá implorando para ser liberta, porque ela já foi teleportada lá pra Jamiel, né? A gente tá vendo que aqui tá o Xion, tá a ânfora de Atena, tá a estátua, e ali tem a gaiolinha com a borboletinha, né? O Xion diz que antes dela ser liberta, ela precisava ser purificada. E nisso o Xion começa a sentir que a força dele tá começando a se esvair, pois ele estava tempo demais mantendo a sua forma física. E aquilo consumia muito o cosmo dele, e que aquilo não era muito bom. Nisso, a gente vê a Setsuna com o Shun sentadinho ali na pedra, né? E ela comenta com o Shun, a Setsuna fala pra ele, que um dos esqueletos que ela havia enfrentado lá em Jamiel, na frente ali, né? Havia comentado que ela não tinha um poder decisivo, né? Final, para ser fatal e conseguir derrotar o oponente. O Shun comenta que antes dela ter uma técnica desse nível, fatal, ela precisava resolver alguma coisa dentro dela primeiro, a incapacidade de aniquilar o inimigo. E ele diz que Andrômeda representa benevolência, mas convida ela a refletir sobre as palavras... Eu fiquei confuso aqui, gente. Esse aqui é o Saga ou Canon, Alan. Porque o Shun lembra das palavras do Canon falando sobre ele tá hesitando em ferir o inimigo à frente dele. Eu acho que se ele não derrotasse ele. Eu acho que é o Canon na Saga de Rato, né? Quando ele deu uma bronca no Shun, quando ele perdeu pro Rune. Pode ter sido. Ajudou ele e o Seiya. Aí depois eles se encontraram depois, aí o Canon dá uma bronca nele. Uma doideira isso, né? Porque o Shun lembrar do Canon são dois personagens que raramente a gente coloca um com o outro. Mas enfim, o Shun lembra dessas palavras especificamente, né? De que se ele não derrotasse o inimigo, muitas outras pessoas poderiam sofrer por causa disso. E nesse momento, as correntes de Andrômeda envolvem a Setsuna e o Shun conclui dizendo que há momentos que a verdadeira bondade era lutar e derrotar o inimigo à sua frente. A Setsuna fica desesperada, sem saber o que está acontecendo, e o Shun diz que aquela era a aprovação de Andrômeda, e que as correntes iriam apertá-la até ela começar a rasgar a carne e triturar os ossos. E antes que isso acontecesse, ela precisava derrotá-lo. Aqui eu larguei a mão de Sente Maria. Porque que Shun é esse? Cruel. Eu fiquei quis de bancar cara, o Shaka quando fez isso com o Shun, né, na casa de vídeo. Sim. Eu achei totalmente fora da personalidade do Shun ele ter feito isso. Nada a ver isso aí mesmo. Não foi? Nossa, eu achei bizarro isso aqui. Cadê a Isa? Nesses momentos. Fala Shun 3 vezes que ela pode aparecer já. Shun. Vem aí daqui a pouco. Caramba, meu, isso aqui eu achei completamente lelé da cuca. Enquanto isso, enquanto a Setsuna estava sendo torturada pelo Shun, vou deixar essa imagem aí pra vocês, nós temos o Yoga com a Odette, né? E a Odette e o Yoga estão numa região mais montanhosa e tal, e o Yoga comenta que no momento ela estava desperdiçando muito o cosmo dela. Lembrando que o Yoga meteu aquele triplex na cabeça da Odette para obrigar ela a aceitar a armadura, né? A gente já sabe que o Yoga aqui... Enfim. E que a luta não se tratava apenas de lançar o cosmo contra o adversário, e sim congelar os átomos. Ele faz uma demonstração usando o pó de diamante e comenta que o ar frio definitivo era aquela capaz de congelar qualquer coisa quando se chega ao zero absoluto. E ele usa o pó de diamante para gerar uma avalanche, pedindo que a Odette parasse a avalanche. Aqui eu achei ok, tudo bem, tá tudo certo aqui. Aí, o outro professor... Olha essa imagem. Não, essa imagem tá muito mal desenhada. Vamos combinar aqui que a Maria tá muito estranha nesse desenho, cara. Às vezes a Seira, ela desenha muito bem, às vezes ela desenha muito esquisito, cara. Eu não entendo isso. Enfim, a gente tem essa cena da Maria e o Seiya se encarando e sem falar nada. E o Xion comenta que a que mais precisava de ajuda era a Maria. E ela pergunta o que ela tinha que fazer, pois o Pegasus não tava falando nada. E o Xion diz que ele estava conversando com ela o tempo todo, mas ela não era capaz de escutar ele. E aí, Alan, eu entrei num parafuso aqui. Eu não sei se ele tá falando literalmente ou se era figurativo, no sentido de ele tá calado, mas ele tá dizendo muito e você não tá entendendo. Ou se de fato ele tá falando e ela não tá ouvindo porque ela não consegue se conectar com a armadura, sabe? Uma coisa assim. Eu achei essa cena muito esquisita.
É ridículo de qualquer forma. Então, aí... E não contente com isso... Já ficou feio. Não contente com isso, o Seiya veste a armadura e ataca a Maria. E o Xion explica que o Pegasus é uma constelação especial que sempre esteve ao lado de Athena nas Guerras Santas, e que o destino dele era o mais cruel de todos. Sem se preocupar com a dificuldade da situação, ele sempre se lançava para o campo de batalha, e que essa era a força de seus sentimentos. E o Xion pergunta para Maria se ela é capaz de ter aquela vontade também. E o Seiya ataca ela. E o Xion conclui que se ela não conseguir, ela não terá nenhuma chance em 10 mil de conseguir uma vitória. E a Maria fica impressionada com o Cosmo do Seiya também. Enfim, essa é a cena da Maria com o Seiya, gente. Que doideira. Voltamos para a mina, porque depois de vencer o Mil no último capítulo, o Kiki finalmente entra na mina, né? Chega ao local e percebe um cosmo sinistro nas profundezas do lugar. As pernas dele parecem pesadas e tal, e eles perguntam se ele estaria com medo. Ele está se perguntando, está se questionando, né? E nisso a gente vê uma memória do Kiki, a gente vê alguns anos atrás, né? O Kiki com o Mu na casa de Ares, e o pequeno Kiki está maravilhado com a armadura de Ares, principalmente com o fato de elas serem quentinhas e parecerem respirar. Cara, essa cena aqui, misericórdia, cara. E o Mu concorda, dizendo que sim, as armaduras de ouro carregavam o poder do sol dentro de si e tal, né? O Kiki apalpando a armadura do Mu e tal. E ele manifesta uma vontade de um dia poder usar aquela armadura e ser forte que nem o Mu, né? E o Kiki pede para ele ser treinado como cavaleiro. Mas o Mu diz para ele que para ele ser treinado como cavaleiro, primeiro o Kiki precisava parar de depender da sua telecinese. Que se ele fosse capaz de parar de depender da telecinese, ele poderia considerar treiná-lo. E eles fazem essa promessa juntos que ele iria tentar. E aí a gente vê alguns dias depois o Kiki foi fazer compras em Rodório, né? Que o Mu manda ele fazer compras. No vilarejo a gente tem esse grupinho de soldados rasos aí, extorquindo a população local com uma taxa em troca de segurança, né, em troca de proteção. E o Kiki fica revoltado com eles e joga uma maçã neles, dizendo que eles eram os caras que causavam problemas em primeiro lugar, né, e que eles não deveriam cobrar coisa nenhuma. Eles até reconhecem o Kiki como o menino que ficava do lado do Cavaleiro de Ouro, né, e o Kiki concorda, que sou eu mesmo e tal, o aprendiz número 1 do Senhor Mu, mas quando começa a batalha, ele se lembra que não podia usar a telecinese, e ele, aparentemente, a princípio, desiste de usar o poder. Os moleques começam a zombar dele, e o pau come sem que o Kiki pudesse usar o poder. Ou ele usou o poder aqui, Alan, essa é a dúvida que eu fiquei nessa cena aqui. Eu não sei se ele usou, se ele não usou. Acho que ele usou, né? Porque tá todo mundo voando ali. Eu acho que ele acabou descumprindo a promessa que ele fez. Aí tem uma cena com uma chuva muito forte, uma cena bem triste, dele chegando com as compras todas molhadas, e aí a gente vê o Mu com esse rosto aqui aparentemente decepcionado ou não com o Kiki chorando também, uma cena muito pesada. E aí, mais velho, o Kiki se pergunta se aquele rosto do Mu naquele momento, se aquilo era tristeza ou era decepção que o mestre dele sentia. Nossa, eu achei pobre Kiki. Tá? Dramático demais. Né? Dramático, velho. Nisso, o Kiki chega até o local. Eu falo dramático no sentido pejorativo, no sentido ruim, de que, nossa, que drama. O Kiki chega até o local onde a armadura estava o carneiro estava preso, né? E nisso o carneiro dourado finalmente se transforma em armadura de Ares, todo tingido de preto. O Minos estava lendo o livro do Lune, que tinha a vida de todo mundo, ele estava lendo justamente essa historinha, que foi o que eu entendi, do Kiki quando o Kiki aparece, né? E o Kiki queria saber quem que ele era, o Minos se apresenta como um dos 3 juízes do inferno e tal, e estava lendo lá a historinha dele no livro da vida. O Minos conclui que aquela armadura de Ares era uma lembrança do querido mestre do Kiki, o Mu, que ele tinha. E o Kiki fica desesperado pela armadura e Minos provoca, dizendo que ela estava bem frágil e que ele seria capaz de deixá-la em pedaços se ele quisesse, mas que ele preferia encher a armadura de trevas e torná-la um soldado do mundo dos mortos. E por zombaria, só para zoar, ele deixaria
o Kiki falar com ela antes. Aí a armadura cai no colo do Kiki e ele fica conversando com ela, perguntando pra armadura, olha que cena horrível, por que ela não aceitava ele e o que faltava nele pra ela aceitar. E ele fica pedindo pra ela responder e tal, e que se ele não fosse digno, ele poderia pelo menos ir atrás de alguém que pudesse vesti-la, mas a armadura não responde, e ele fica perguntando e tal, chorando em cima dela, e aí ela finalmente desperta, né? A gente vê algumas lágrimas também caindo da armadura, e ela desperta e surge um Mu vestindo uma sobrepeliz, né? De Hades, né? E o Mu comenta que o Kiki estava sempre dependendo de outras coisas. E ele acha irônico voltar com uma sobrepeliz, o Mu falando isso, para enfrentar seu próprio discípulo. E ele comenta que assim como ele havia pensado no passado, que nunca possuiria talento para ser um cavaleiro de Atena. E nisso eles começam a lutar. O Kiki usa a muralha de cristal e o Mu acha muito fácil passar pela barreira e pergunta se ele tinha aprendido aquela técnica sozinho. O Mu comenta que era triste o mundo em que o Kiki estava, porque ele não tinha seu mestre e nem seus companheiros para ajudar, e que ele havia se tornado o grande mestre para tentar ter o apoio de Atena. E nisso o Mu se pergunta se Kiki havia ficado desesperado quando todas as armaduras desapareceram e Ares não ficou com ele, escolheu não ficar com ele. Mu comenta que não havia sentido algum alguém fraco como ele continuar ali, e por esse motivo ele, como mestre do Kiki, iria libertá-lo das amarras da vida. Nisso Mu ataca Kiki de maneira decisiva e o Kiki fica muito ferido e Mu dá o adeus a ele. Muito distante dali, o Shon comenta que o cosmo do Kiki desapareceu, Laura. Olha isso daqui, velho. O que aconteceu em Saint Maria, Brasil? Porque assim, primeiro que os 3 professores ali, a gente já começou a ter problemas com essa coisa das pessoas começarem a aparecer nas armaduras antes, né? Primeiro aparecia o Totem e depois vencia, e aí o Afrodite, o Mist apareciam para dar uma última fala para se despedir, mas aí depois o Shon aparece, né? O Yoga aparece primeiro, né? Naquele capítulo da Odete, que já foi estranho. Aí depois o Shon aparece e ele fica aqui quase o dia todo brincando no Elmo. Aí surgem os 3, agora surge o Mu. Então as regras do mangá já não parecem ter coerência entre si mais, que já é um primeiro ponto negativo no sentido de roteiro. Agora, o que ela faz com o Shun, eu acho um descalabro. Eu achei inacreditável ela botar um Shun cruel dessa maneira aqui pra ensinar a Setsuna. Eu achei muito fora do personagem. O que vocês acharam? Eu acho que esse mangá aí tá, sei lá, tá indo aí o caminho esquisito. Muito... Ah, sei lá. Quando ele só tava aparecendo de espíritozinho ali no bagulho dela, tava beleza, mas... Até ia, né? Até ia, mas esse negócio dele se treinar ela, tipo... Sim. E aquela coisa, né? Geralmente quando os clássicos aparecem, geralmente é uma cena muito... né? O nosso Kokoro fica assim, mais balançado. Aqui, cara, ela conseguiu fazer uma cena com eles que, tipo assim... Rapaz, é sério que o Shun é assim que você vai querer que ele ensine? E o Seiya que não fala nada porque ela não escuta? Caraca, bicho, o que você tá fazendo com... Eu fiquei muito de cara com isso. Aí, não contente com isso, Alan, esse Kiki que ela coloca aqui é inacreditável. A gente acabou de ver em Rise um Kiki, e a gente tá acostumado com o Kiki há 40 anos, e esse Kiki aqui não tem nada a ver com aquele Kiki. Eu não consigo imaginar, assim... sei lá, até pode ser durante a vida acontece coisas e a pessoa muda, isso acontece. Mas olha, eu vou te confessar que esse Kiki aqui eu não consigo. Não consigo. Mas eu já tinha sentido o cheiro desse leite estragando, ó.
há 2 capítulos atrás, na nossa última leitura. Isso aí já tava fedendo. Há 2 capítulos atrás tinha dito que o Kiki não tava bem desenvolvido esse Kiki. Nossa, tá, e assim, tá, olha... Tá piorando. A gente tá vendo literalmente... Ela inventou um personagem novo, na verdade, assim, e botou o nome de Kiki. Porque, assim, eu até acho essa coisa trágica que você falou, Alan, é triste, é muito pesado o que esse personagem tá passando, sacou? Ficar a vida toda, sabe, remoendo isso, essa coisa toda. Mas não é o Kiki, cara, pelo amor de Deus. É ridículo, porque o Mu do mangá clássico usava a telecinese como um golpe, inclusive. Isso assim. também. Quando ele enfrenta o Mio, ele usava isso, inclusive. Então, assim, fazia parte dele. Nunca foi uma questão, um problema. É mesmo, assim... É pior, é como se ele brigasse com o Shun porque ele usa corrente. Se a corrente tá lá, faz parte dele, por que ele não vai usar? Por que não é dele, entendeu? Tipo, sabe o que é louco? Porque assim, tudo bem, o Mu sabe usar telecinese, mas ele sabe dar um soco. Acho que esse foi o sentido que ele tentou ensinar pro Kiki. Ou seja, ele queria que o Kiki não usasse telecinese e fosse pra porrada. Que tipo de professor se ele tem a telecinese que ele consegue usar pra evitar ir pro pau? Que sentido tem isso de você querer que ele... Assim, não, assim vai dar burro nos outros? Como você falou, são incoerências que a própria história tem com ela mesma. Porque, tipo assim, é o Kiki que tem capacidade de usar a muralha de cristal. Então, assim, ele sabe lutar. E a Revolução Estelar. Ele usa a Revolução Estelar. Ele sabe lutar. Então faz sentido essa desqualificação do Kiki aí nessa história. Exato. E assim, a parte final do Mu, é óbvio que é um teatro, aquela coisa que, né, ele teleportou provavelmente o Kiki pra outro lugar. Quer dizer, se bem que não, né, ele tá tudo ferido aqui. Talvez não seja isso, não. Talvez seja um Mu cruel mesmo. E assim, eu não sou um grande fã do Mu, que ele não é um... Mas ao mesmo tempo, assim, foi um capítulo pra mijar em cima do Kiki fortíssimo, assim, sabe? E eu não sei se esse Kiki é o Kiki. Eu até aceito que, sabe, os personagens são crianças e viram adultos e mudam, podem mudar. Mas aí você tem que mostrar o que aconteceu pra ele virar esse Kiki, sacou? Alguma coisa muito traumatizante. Não tem nenhum motivo pra ele ser do jeito que ele tá, do jeito que ele tá nessa condição, da armadura de Ares pegar ele. Não faz sentido nenhum. Pelo amor de Deus, o Kiki foi lutar em Poseidon, gente. Tomou pancada do Isaac, sabe? Que trauma que poderia acontecer pro cara virar um personagem assim? Não faz sentido. Ele enfrentou, ele sobreviveu ao Thanatos, tentou matar todo mundo. Ele pulou em cima da bola do Thanatos. Que doideira esse Kiki. A impressão que eu tenho é que a Seira não leu o mangá, cara. Ela não sabe quem é o Kiki, nunca viu o Kiki. E aí falou, usa o Kiki aí, que era, sei lá, não faz sentido essa personalidade. Eu acho que ela leu, mas ela não se conectou com o personagem do jeito que a gente se conectou, entendeu? Ela quer criar a própria narrativa do personagem, como esse personagem sofrido, com um drama que não existe. Com um drama que ela não soube construir. Sim, com esse personagem ainda. Mas assim... Se ela quer fazer um drama, uma questão pro Kiki, acho que trocentas maneiras de fazer diferente disso aí do que ela tá fazendo. Do que ele ser desprezado pelo Mu. Já o Mu só cuidava do Kiki, cara. Que doideira isso, velho. É muito doido isso. E essa coisa dele não ser aceito pela armadura. Sabe? É muito difícil de aceitar, principalmente quando as armaduras aceitam qualquer um. É muito difícil comprar essa ideia. E me preocupa essa coisa dela, assim, eu achar que ela não tá. Não entendeu, não se conectou com o Kiki, porque eu volto pro Shun. Caraca. Que Shun é esse que ela leu que ele seria um professor sendo cruel dessa forma? Sabe? Eu acho que ela realmente se leu, pelo amor dela, teve uma leitura completamente, assim, completamente nova dos personagens. Ninguém nunca imaginou o Shun assim. Ela é a primeira. Parabéns pra ela. A leitura única do Shun e do Kiki. Então, esses últimos 2 capítulos aqui, pra mim, Saint Maria caiu num conceito muito forte. E assim, eu falo porque eu tenho sido a pessoa que tô defendendo aqui, né? Tenho tentado encontrar maneiras de manter, mas nos últimos 2 capítulos, cara, ela derrapou demais em personalidade dos personagens
e nas próprias regras dentro do mangá tá muito confusa essa história de aparição. O Shion, eu entendi que o Shion tá há muito tempo, mas assim, porque o Shion também, porque teve outros mestres, então tem muita coisa confusa nesse mangá. E eu lamento muito, porque, sei lá, a gente não quer desejar o mal de nenhum autor, de nenhuma obra, mas caramba, bicho, o que tá acontecendo aqui, Laura? Saint Maria foi pra um lugar assim que... Foi. E pra onde vai daqui em diante, entendeu? Isso que me preocupa. Ladeira abaixo, só tem esse caminho. Ladeira abaixo. É ladeira abaixo, cara. Ela vai destruir ainda mais os personagens, vai fazer coisas piores ainda. Pode prever. Pode escrever. Que loucura, cara. Porque assim, eu acho que é o erro de todo mundo, né? Fica querendo botar esses... enfiar os personagens clássicos. Fica querendo chamar o bagulho aí. Exato. Se fosse um outro personagem com outro nome, com outro mestre, a gente ficaria aqui, caraca, que mestre desgraçado, bicho. Que história triste, né? Até estaria torcendo por ele. Mas como é o Kiki e o Mu, aí você fica assim, caramba, que coisa. Se fosse o Camus e o Yoga, por exemplo, caberia mais do que o Mu e o Kiki, por exemplo. Até porque o Yoga fica nessa coisa, não foi aceito e tal. Mas olha... Porque assim, é óbvio que o desenrolar aqui é que o Kiki vai ser aceito um momento e vai ter uma grande redenção e tal. Mas também o foco fica muito no Kiki, porque assim, dos últimos 14 capítulos, a história mais forte até agora é a história do Kiki. E a Maria, teoricamente, é a protagonista. Então o mangá tá muito confuso com o que ele tá fazendo. Nos últimos 2 capítulos, o Kiki foi o protagonista. Enfim, tá? Olha. E o Pelúcia? Tem o Carneiro Dourado, e aí tem a Pelúcia. O que é a Pelúcia, então? A gente já sabe que ele não é armador de Ares. Ele não é armador de Ares. E que ele não é o Mu. Nem o Mu. É verdade. Por eliminação, a gente sabe que ele não é nada. Então ele é o que ele é? Sei lá, não faço ideia. Ele é a Araki lá do Ômega, a discípula do Kiki. Araki, tadinho da Araki. Enfim, eu tenho muita dificuldade com esse Kiki. Não dificuldade, pra mim eu não consigo aceitar que o Kiki que a gente viu há 40 anos, com uma criança birrenta, doida, teimosa, forte, sabe, bocuda, viraria esse personagem, sabe? Não consigo. Pra mim não foi. O Shun também não tem nada a ver. O Mu eu aceito porque ele tá envenenado pelo negócio, tá falando uns absurdos aqui. Mas, olha... E aí tem aquela cena do Kiki apalpando a armadura e ela é quentinha e ela respira. Que porra é essa, velho? Pelo amor de Deus. E ela? Meu Deus, cara. Eu acho que ela interpretou... Eu acho que ela foi um pouco longe demais naquela cena engraçada do Kiki vendo olhando, né? a dos cavaleiros na casa de Ares do anime. Exatamente. Acho que ela pegou aquela cena e pensou, eu acho que eu posso fazer mais do que isso. Porque eu falo sério isso, eu acho que eu estou diante... Pela primeira vez eu estou diante de um autor, uma autora, que eu acho que não compreendeu muito bem algumas coisas de Saint Seiya, cara. Porque todos os outros autores, mesmo com minhas preferências ou não, claramente a Shuri, sabe? Ok. Acho que mais ou menos a dinâmica da coisa e tal. Os personagens, quando voltavam, também não estavam assim. Eu acho que até o Okada, que eu acho bem delirante, cara, bem louco, ele não faz essa loucura. É isso aí com os personagens. Sim. Caramba, bicho. Mas ele faz delirante. Quando ele começa, talvez... né, ele... Não sei. Enfim, eu tô bastante surpreso aqui com isso daqui. É um shoujo. Isso aqui é shoujo? Tem essa pergunta também. Só porque tá na revista. Tá na revista shoujo. Porque... hoje em dia essas demografias estão cada vez mais fora de sentido, assim. Já tá cada vez mais... categorizar dessa forma, assim. Porque... Sim. Entendi. Caramba, mas, enfim, eu fico triste porque desde o começo a minha decepção com Saint Maria era que eu achava que se ela fosse fazer uma coisa diferente, que fizesse completamente diferente, não precisava usar os personagens que for usado. Eu acharia muito mais interessante se fosse uma história completamente original, sem ter que recorrer dessa forma aos personagens que a gente já conhecia, né?
do que fazer isso. Pegar os personagens que a gente conhecia e usar dessa forma aí. Acho Exato. Até porque os melhores momentos de Saint Marias, dá pra dizer isso, é quando é a Maria, a Setsuna e a Odette. Sempre quando vai mexer com essa galera que a gente já conhece, como o Alan diz, o leite estraga. Fica esquisito. Ela não tá sabendo, entendeu? Então, é duro. Se perdeu aí. Se perdeu. Anderson Ribeiro, boa noite a todos. O desenho dela continua interessante, às vezes é feio, então oscila muito a arte também. Eu acho engraçado que quando ela se propõe a fazer ilustrações assim, dedicadas, né? Quando ela faz assim, aquelas ilustrações extras pros brindes nas lojas, ou para até nas redes sociais dela, que ela coloca a cera, eu acho que são até bonitas, sim. Mas eu acho que o curso do mangá ela vai oscilando tanto, né? Assim. Não sei se o Pazo pega ela um pouquinho, sabe? Não sei se pode ser isso. Mas tem vários rostos, assim, que às vezes tá esquisito, assim, sabe? Então, oscila bastante. Mas, enfim. Eu vou te confessar. Vai ser difícil continuar lendo. Mas eu avisei. Olha o Chitão falando com você, Alan. Alan tinha sentido o cheiro do leite estragando muitos anos antes de Saint Marias ser anunciado. Quando disse que Saint Seiya com cartas não era Saint Seiya. Ele não esqueceu disso, não. E essas cartas nem tem mais carta. Não tem mais. As cartas desapareceram. A carta sumiu. Não explica mais nada, né? Assim, não tem mais sentido. Agora é carneiro, agora, sabe? Mano... Quando eles inventaram de colocar aquela história de botar as cartas dentro do celular, que elas não precisavam nem mais das cartas, eu já percebi que já tinha ido pro espaço já, a história de... Caramba, bicho. Mas isso aí pra mim não é problema. O problema é você fazer isso aí e aí depois querer ficar botando o ceia, aí faz esses negócios aí com o Kiki, ficar botando eles aí pra treinar sei lá. Esse é o pior mesmo. Pra mim, mais pai é isso, assim, ficar fazendo isso. Só pra fazer aparecer os personagens clássicos. Eu acho que assim, desde o começo do mangá, a gente tava se perguntando essa coisa, tipo, o que é o grande mestre, mas por que ele não usa armadura? Onde é que tá a armadura? A gente mesmo. Então o mangá foi eficiente no sentido de suscitar essa dúvida no leitor. A resposta é que Mas desde o começo, aquele Kiki já não era o Kiki, né? O Alan já tinha falando mesmo, a gente não tava escutando. E aí a resposta pra essa foi foda. Essa história do cara também do Minos usar o sangue de Hades, que não tem nada a ver, o cara não é o Hades. O Adonis, ele é o receptáculo, ele não fica com o sangue divino. Com o sangue, né? Também é um bom ponto. Nunca foi assim que funcionava, né? Então... No duro da lei, de fato. E ele usa pra controlar as pessoas. Se fosse assim, sair jogando sangue em todo mundo e acabou. Então... Verdade. O Adonis vira aquele doador de sangue universal, os caras pegando o sangue dele pra vencer os caras. Eu não sei. Tanta coisa que podia ser melhor desenvolvida aí, mas... Nossa senhora, sim. Tirando a piada, eu desanimei do mangá faz tempo também, falou Chitão. O mangá se perdeu demais. Apesar que a parte da respiração da armadura é o Seiya quem fala quando bota a armadura do Mega Man antes de enfrentar os Cavaleiros Negros. Sim, mas ele tá usando a sua própria armadura, e aí faz sentido ele reparar e tal. Agora, o que ficar abraçando o Mu e cheirando a armadura dele não é uma imagem que eu não precisava na minha vida. Sabe? Não é um negócio que... Deus, tá cada vez pior. Sabe? Se fosse lá o Kiki escondido e indo mexer na armadura do Mu, sabe? Na urna, até ia ser legal, mas eu não sei. Olha, eu lamento muito. Não conheço a autora, mas eu sempre espero o melhor pra todo mundo. Não acho que a gente tem que sofrer hate nem nada. É sempre importante fazer esse alerta, porque o mundo é muito horrível com os autores e tal. Inclusive eu vi que ela tava com problema no punho, eu tô louco. Não teve um negócio desse? Que ela teve que parar um pouco? Eu não sei. Não uso mais o Twitter, não acompanho. O Eda teve um problema, né? De Darkwing, mas eu não lembro se a Sylvia teve também, mas eu não lembro agora se ela também teve. Mas é capaz, né? Porque todo mundo, eventualmente, eles têm esses problemas, né? Mas eu... Então, assim,
Recentemente também teve aquela campanha lá no Japão do evento Anime Japan, né? Que fazia uma enquete. Não foi eleito. Até comentei no Twitter, né? Surpresa seria se tivesse passado, porque tanto porque não tem volume de capítulo pra virar alguma coisa, como também a história não tá. Não tem essa porra toda assim. Eu duvido que fora a gente que é fã, que ainda tá consumindo de alguma forma, duvido que tenha fãs novos aí que estão muito empolgados e tal. Né? Eu não sei. Deve ter gente aí, porque eu não tenho muito contato, mas. Não sei se eu conheço ninguém que ainda. Não, assim, não sou o público-alvo, né? Mas eu não conheço ninguém que tá lendo, assim. Bom, como eu disse, se tiver alguém que não conhece nada de Sensei, o cara nunca viu nada e lê Saint Maria, é a primeira vez que vai ver o Shun, é a primeira vez que vai ver o Kiki. Então, de repente, a história do Kiki faça sentido e sinta. Porque, de fato, é uma história muito trágica, muito triste, tá louco? O Mu ali triste com o Kiki, pelo amor de Deus, que cena horrível. No sentido, assim, de bem down, assim, bem tá louco. Talvez funcione, mas a impressão que eu tenho é que, de fato, não é um mangá que tá reverberando muito, assim, tá suscitando tanta coisa, assim. Nem negativa, pra ser bem sincero, porque às vezes tem mangá que o povo odeia e também significa certa relevância. Mas eu não sei não. Eu não sei se esse mangá tem futuro tanto assim longevo, não. De novo, desejo tudo de certo pra autora, mas não me parece que... Eu não... Olha, não estou gostando, na verdade é. Não tem nem as palavras. Eu não sei se ela tem capacidade... Eu não sei se ela tem capacidade ainda de fazer resolver. De definir a rota, de fazer alguma coisa que melhore a história. Mas a meu ver, eu acho que tá meio perdida já. Não tem mais o que fazer aí. Do jeito que ela fez as coisas acontecerem, como é que ela vai explicar essa pataquada que a Laura bem disse? Essa pataquada dos personagens aparecendo aí. Talvez assim, quando ela resolver isso do que é, o que tem armadura, esquece, pronto, agora tá com a armadura. As meninas treinaram, agora vamos capturar as cartas. Talvez quando ir pra esse lugar, espero que ela consiga carregar uma história, mas se ela continuar indo pra trás e trazer essa galera e trazer desse jeito, aí vai feder pra sempre. Ela tem que se desvencilhar dessas amarras. Eu acho que é um caminho que ela tomou que não tem mais pra onde voltar. Já que ela fez isso com os personagens muito importante as coisas já, né? Não tem mais como ela dizer outra coisa que é meio difícil, né, fazer. Sei lá, vamos ver agora. Gente. E olha, dessa vez aqui eu não sei nem se a Toei consegue arrumar. Que isso? Que eu sempre tenho isso. Tá ruim no mangá, a Toei adapta e dá um jeito. Aqui eu acho que, olha... Não sei. Enfim, Saint Maria 1314, estamos em dia... A que custo, né? Estamos em dia... A que custo? A que custo? No céu uma constelação escolherá um vencedor, brilhando não se extinguirá até cumprir sua missão. Mostrará a armadura do poder, revelar o caminho pra vencer. Oh yeah! O céu do amanhã será azul. Me lembrar que essa luz me guiará como um sonho. Ai, meu coração, guardo esse céu azul que eternamente